Oi, gente. Boa noite. Olá a todos que estão entrando. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Por favor, se puderem me dar esse feedback. Vou colocar aqui o nome da live. Ai, que bom, gente. Boa noite a todos. Vou esperar mais um pouquinho para eu me apresentar, para eu falar um pouquinho sobre o que vai ser dito aqui nessa live hoje. Aos meus amigos que estão entrando, boa noite. Oi, gente. Oi, Lu. Que bom tê-la aqui comigo. Oi, Thaís, meu amor, que saudade. Quanto tempo. Oi, Amanda, maravilhosa. Quanto tempo, né? Faz só uma horinha que a gente tava se falando. Rose. Oi, Cristina. Gente, então já que vocês estão me ouvindo bem, já que tá tudo certo aí com a nossa conexão, eu vou começar me apresentando já. Se vocês sentirem de compartilhar essa live com alguém, fiquem à vontade. Quanto mais pessoas a gente alcançar para falar sobre autoconhecimento, mais a gente tem uma comunidade aí forte e poderosa. Oi, Kate. Oi, Lu. Uhul. Oi, Carolzinha. Oi, Fê, boa noite. Que bom que vocês estão entrando. Cadê a Letícia? Oi, Franzoca, boa noite. Gente, vamos lá então, para quem já entrou, pra gente honrar esse compromisso, honrar esse horário. Alguns me conhecem, outros não, vou aqui me apresentar. Sou Gabriele, sou terapeuta holística, trabalho com terapias alternativas, integrativas, né? Existem vários nomes para os tipos de terapia que eu trabalho, mas eu já vou deixar bem especificado o que não é. Minha terapia holística, a linha de terapias que eu trabalho, ela não é uma linha de psicólogo, de psicanálise, né? Para quem é psicólogo, para quem faz uma formação em psicologia, em psicanálise, eles trabalham com uma vertente de terapia, mas que é dentro da psicologia, que existem milhões, né, de técnicas dentro dessa vertente de psicologia, cognitiva comportamental, junguiana, enfim. Não é com isso que eu trabalho. Eu trabalho com terapias alternativas, que eu gosto do nome holístico, eu gosto de trabalhar com o holismo e não de forma alternativa. O que é o holismo? O holismo, ele compreende o indivíduo pelo todo, pela saúde mental, emocional, física e espiritual. Então, a gente não olha só para um paciente dentro de um tipo de situação dele. Eu não olho só para a mentalidade dele, eu não olho só para o emocional dele,
eu olho ele como um todo. E existem diversas técnicas que trabalham com o todo do ser humano, que é algo que faz sentido para mim. E eu trabalho com algumas delas, que é o Theta Healing, o Quantum Beam, que é uma escuta profunda das nossas emoções, o Reiki, entendo um pouco de aromaterapia, de cromoterapia também, né? Não chego a ter essas formações, mas dentro da minha vida pessoal eu utilizo, então acabo tendo um conhecimento muito grande e que contribui muito com as minhas outras técnicas. Boa noite, Ana, Amanda, Ana Pérez, Pati, Bruno. Eu tô aqui me apresentando um pouquinho. E eu tô num processo muito lindo de início de carreira. É algo que já tá na minha vida há alguns anos, mas que eu tô sentindo essa apropriação agora e tá sendo muito especial pra mim trabalhar com isso, porque eu comecei a trabalhar com terapia trabalhando dentro de uma terapia, né? Quando eu cheguei num estágio da minha vida que eu cheguei em limites profundos, assim, em todas as áreas da minha vida, profissional, de relacionamento amoroso, de relacionamentos em gerais, financeiro. E eu fui buscar a terapia holística, e ali eu falei, uau, isso salva vidas, né? Salvou minha vida. Eu já contei um pouquinho dos meus relatos, de como eu tive esse despertar. E quando eu percebi o poder dessa terapia, desse tipo de terapia, na verdade, eu falei, eu quero fazer isso com outras pessoas. E aí foi quando eu descobri também que eu tinha uma vontade de cuidar das pessoas e que eu tinha também essa potência dentro de mim, né? Não só uma vontade, mas eu tinha essa capacidade dentro de mim de cuidar de outras pessoas, de estar atenta às necessidades das outras pessoas e trabalhando com isso, né? E com a minha vontade de sair daquela vida limitada que eu vivia, eu abracei essa causa. E hoje eu tô aqui, vou falar um pouquinho da importância da gente buscar terapia na nossa vida, da gente se manter dentro da terapia. Eu cresci ouvindo muitas vezes que estar na terapia era lugar para doido, né? Assim como acredito que a maioria esmagadora de vocês também. Quem vai para terapia, quem vai para um tratamento é doido. E na real, não, né? Na real é imprescindível, é necessário para todos nós estarmos em contato com o nosso autoconhecimento. Estar na terapia nada mais é do que nos conhecermos. Existem outras formas de fazermos isso na vida, né? Através de um esporte, através de um trabalho, através de uma caridade. Mas quando você se compromete em estar ali buscando ajuda com um profissional que é capacitado para te ajudar, o teu caminho ele se torna muito menos desafiador. Eu não vou dizer muito mais fácil, mas muito menos desafiador. Então, hoje a gente vai explanar um pouquinho esse assunto. Eu tenho uma convidada que eu vou chamar para contar uma das coisas que ela descobriu fazendo terapia, para a gente ressaltar a importância de estar dentro desse processo. E essa convidada é minha irmã. E o fato de eu trabalhar com terapia holística, né, e as terapias que eu trabalho, elas não impedem que eu possa ajudar os meus parentes, pessoas mais próximas, né, que na psicologia isso já não é permitido, por uma questão ética mesmo. Dentro da terapia holística, eu não tô analisando só uma parte da vida da pessoa, eu tô analisando a pessoa como um todo. Então, eu consigo ser um instrumento para essa pessoa, independente se essa pessoa é muito próxima a mim ou não, contanto que essa pessoa se sinta confortável de estar na minha presença e de ser vulnerável na minha presença, e que eu também. Então, é mais uma questão de empatia em ambas as partes, né? Então, se alguém tinha essa dúvida, algumas pessoas já me perguntaram, mas o fato de ser sua irmã, você pode atender? Eu tô aqui esclarecendo. Então, sendo irmã, sendo sobrinho, sendo pai, mãe, tio, quem quiser se descobrir, eu tô aqui super aberta para poder contribuir com esse processo. E eu quero dar boa noite para quem entrou depois. Bru, Neto, Amilis, Thaís, a minha outra irmã Fê, a Bia, boa noite, gente. Aninha.
Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão conseguindo compreender? Tô falando muito rápido. Eu sou nova nisso aqui, gente. Então eu preciso aí desse feedback pra ficar. Eu sei que eu sou tagarela, mas isso aqui é novidade pra mim, então eu ainda fico um pouco tímida. Oi, Joyce. Aí é tarde, né? É verdade. Boa noite, Brasil. Boa tarde, Califórnia. Oi, Vitão, Pati, Rose, Vedor, sejam bem-vindos. Oi, Tia Dirce, saudade! Que bom que você tá aqui. Eu vou convidar a minha irmã agora pra gente... Ela vai contar um pouquinho da trajetória dela com o autoconhecimento em si e como o nosso atendimento, né, em comum, eu sendo terapeuta dela, contribuiu para que ela tivesse uma descoberta importante na vida dela. E, enfim, vou parar de falar e vou convidar ela aqui. Já que já fiz o convite, quando você puder entrar, seja I'm muito here. bem-vinda. Thank you so much. Seja muito bem-vinda Olá, à nossa gente. live. Boa noite. Oi, todo mundo. Peraí, que eu não tô conseguindo me ver, porque tem um monte de... Eu não sei. Se ela é nova aqui, gente, mais ainda. Pera. Além de ser nova, eu tava fora da rede social aí já tem bem um mês. Então, eu não sei mexer, mas eu não tô conseguindo me enxergar direito. Porque tem um monte de comentário aqui. É que tem Como que é que abaixar tira? um pouquinho. Eu não Como é- sei. Eu acho que tu vai ter que conviver com isso e só seguir o baile. Eu tô olhando pra tela com um monte de comentário, ela tá parecida com a minha cabeça, então tá tudo bem. Uma mente muito imperativa. Boa noite, Brasil. Boa tarde, Califórnia. Achei que eu nunca ia falar isso na vida para o público. A gente sabe que venceu quando falou, né? Boa tarde, boa noite. Exato. E confesso que eu tava esperando você me chamar, né? Realmente nervosa, apreensiva, porque você vai falar para muitas pessoas, você não sabe se você vai ter alcance, como você vai conseguir falar. Quando eu estou falando assim na internet, eu tendo a falar baixo. Na minha vida normal eu falo alto até demais, mas aqui eu tendo a falar baixo. E aí nada da minha irmã aparecer, nada dela chamar, dela me chamar. Eu falei, gente, mas o que aconteceu? Será que ela desistiu? Aí eu entrei e vi que você estava falando, e eu falei, é minha irmã, ela é essa pessoa, ela fala realmente, ela expande, e ela envolve, e aí eu fiquei aqui como uma bela de uma espectadora, adorando te ouvir, porque eu amo isso mesmo. Jaque, bem-vinda, que bom que você aceitou Obrigada. o meu convite, que bom que você se dispôs a estar aqui aberta, colocando um pouco da sua vulnerabilidade para fora, abrindo um pouco do seu espaço interno para outras pessoas. Sim. E a terapia, ela traz isso, né? Ela traz essa facilidade de se abrir para a vida, de se entregar, independente se a gente vai ser julgado ou não, independente se a gente vai ser amado ou não. A terapia em comum, ela traz pra gente o conforto de existir sendo quem somos, dentro de nós mesmos. Eu acho que é isso que ela traz. Então eu consigo ser eu aqui na frente do celular, falando para mais pessoas, ser numa roda de amigos, sozinha, num relacionamento a dois, que seja numa parceria, num lado profissional, enfim, envolta em que seja. Ela nos traz essa segurança de pertencer a si mesma, ainda que eu esteja frente a um celular e com medo de ser julgada, porque acho que de um modo geral a gente tem esse medo mesmo. Não, ele é intrínseco em todos nós, em algum nível a gente sempre vai ter esses medos, mas eu sinto que o autoconhecimento ele ajuda a gente a ultrapassar, assim, além do medo, além da insegurança, né? Ela não deixa de existir, mas a gente consegue muito agir pelo contrário. além disso. A garganta tá seca aqui, a garganta tá seca, mas eu estou água. Aqui. Eu estou aqui, firme e forte. Jaque, eu falei para o pessoal, né? Fiz uma introdução e eu gostaria que você falasse um pouquinho de como foi o seu processo, né? Brevemente, porque a gente sabe que ele é muito extenso, qualquer processo de autoconhecimento é extenso, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho de como você se iniciou nesse processo, há quanto tempo já, qual a importância dele na sua vida, e depois a gente traz aí a questão de o que você descobriu
fazendo Tá. terapia, né? Uma das coisas só, porque A são import... milhões. Eu vou começar de trás para frente, porque eu sou essa pessoa mesmo, que eu ando na contramão da vida. Eu costumo dizer que eu sou diferentona de todo mundo. Então, vou começar respondendo o que você falou sobre qual a importância. Hoje é total. Se eu estou aqui frente a vocês, é porque eu estive em terapia, especialmente nesse último mês, né? Já tem bem uns longos anos que eu já faço terapia, mas esse último mês se intensificou. E se eu estou conseguindo falar de forma articulada, pacífica externamente, por mais que por dentro eu esteja um turbilhão, né, de emoções e de pensamentos, mas porque eu estive lado a lado ali com a terapia, especialmente esse último mês. E agora, respondendo a pergunta que você fez com relação à minha trajetória, eu costumo dizer que eu sempre fui uma exímia buscadora. Eu sempre fui aquela que... Meus pais falam que desde pequena eu cresci perguntando... Tudo para mim era por quê. O meu bordão de vida era por quê. Tudo que me imputavam, tudo que me condicionavam a fazer, tudo eu queria saber por quê, e eu queria entender, eu queria trazer um sentido para promover qualquer coisa que fosse na minha vida. Então, naturalmente, eu percebo, né, me analisando ao longo da vida, que eu sempre fui essa criança de buscar respostas, ainda que elas não me parecessem fazerem sentido. Então, sempre fui muito de Você não buscar. se contentava ali com qualquer Nunca me coisa, né? contentei. A não ser que fizesse sentido, mas se não encaixasse na minha vida e na minha visão, eu falava, mas por que eu tenho que fazer isso? Ah, porque todo mundo faz, mas para mim não fazia sentido. Eu queria um sentido além. E por querer esse sentido além, eu sempre fui muito de buscar. Então, sempre fui muito de ler, não tudo, não sou essa exímia leitora, mas a leitura que eu gosto, eu crio hoje o que eu chamo, e hoje eu sei, de hiperfoco. Então, E não lendo. necessariamente aquela leitura de livro, né? Você Não. lê coisas, você lê posts, você lê histórias, né? Eu acho que de um modo geral eu sempre absorvi muito conteúdo. Então, sejam eles por vídeo, seja a entrevista de alguém, porque foi ao longo da vida, né? A internet chegou na nossa vida bem Uhum. recentemente, mas ao longo da vida a gente recebia informação através da televisão. Então, ali o que aquilo me agregava, eu absorvia. E eu acho que o que eu mais aprendi na vida, além propriamente desse conhecimento, é observando as pessoas. Então, sempre gostei Uhum. de analisar as pessoas, as histórias, sempre fui muito de gostar de ouvir pessoas para saber o porquê aquela pessoa teve aquela atitude, fez aquela escolha na vida dela. Eu sempre fui muito de ficar refletindo sobre o porquê das coisas. E por Uhum. ser essa pessoa, naturalmente, né, com os desenrolares da vida, com os relacionamentos, com a vida adulta, crescendo, eu acabei parando na terapia. E quase, acho que, não vou dizer todo mundo, mas a maioria das pessoas param na terapia, infelizmente hoje, né, ou talvez não tanto hoje, porque passou por alguma situação muito desafiadora e aí não tá dando conta sozinho e aí se entrega. Não acho que nem vai pra terapia. Se entrega pra terapia porque assim, já tentou de tudo. Vai se tratar realmente, né? Vai se, Porque vai se tratar. É porque assim, já tentou de tudo, não consegue. E aí ela se entrega e foi o que aconteceu comigo. Tive a primeira, acho que há uns 5 anos. Não, 2016. Gente, eu sou péssima de conta. E minha mente é imperativa, então não vou lembrar, mas foi alguns anos atrás. E me fez muito bem, porque até então o que eu entendia sobre trocas, sobre você se abrir e falar para o outro, julgamento, que é normalmente o que a gente entende, é o que a gente foi condicionado, né? Quando a gente fala para o outro, se abre para o outro, naturalmente a gente recebe julgamento, porque é o universo do outro, o outro não tá, ele não consegue nem lidar com ele, que dirá lidar com as questões alheias. e ninguém foi ensinado, né? Então, Na nossa ninguém foi sociedade, ensinado. a gente não teve esse ensinamento de receber um acolhimento, não. A gente sempre aprendeu a julgar, né? A sobreviver, Exato. na verdade. Exato. E eu lembro que isso me encantou. Eu estava tão perdida, tão desconectada de mim, que eu lembro que ao falar da minha questão para a terapeuta, ela foi tão compassiva, tão amorosa, e ela tratou aquilo como deve ser tratado sem julgamento, que aquilo me. Eu falei, como assim essa mulher não me julgou? Porque eu já estava. Eu, naturalmente, sou uma pessoa reativa, eu já estava preparada para. Né? Estava armada ali. E Se aquilo me. defender. Total. E aquilo me encantou de uma forma que eu falei, gente, eu preciso mais disso. Porque através dali eu fui cada vez mais tendo força para ser quem eu sou, porque eu entendia, sem julgamento, que tá tudo bem eu ter erros, mas que eu preciso me responsabilizar. E na época eu nem entendia o que era responsabilidade, eu só sabia o que era culpa. E a culpa, ela nos trava na vida, ela nos bloqueia, ela não nos permite que a gente haja a partir do erro. Ela não permite. E quando essa primeira terapeuta me ensinou sobre autorresponsabilidade,
cara, foi uma virada de chave grande para mim. E dali pra Tiraram frente, um véu da sua visão, né? completa. E dali para frente, em paralelo a isso, eu acho que a maioria das pessoas aqui sabem que nós somos irmãs e que nós temos uma relação além dessa profissional, hoje, né? Profissional, né? Você me atende, né? Tu começou a me atender. Mas a nossa relação se estreitou muito por você viver os seus processos e eu igualmente os mesmos. A gente aprendeu a se acolher sem se julgar. E isso realmente foi crucial para a relação que a gente tem hoje, independente né, de Atendimento. terapeuta, exato, terapeuta e paciente, mas enquanto irmãs, nós somos muito unidas porque a gente aprendeu a se ouvir e não se julgar. E aí, a gente adora falar, então a gente tende a esticar mais o assunto, mas eu preciso. Que eu lembrei vindo para cá, enquanto eu estava dirigindo, que eu estava conversando com uma amiga e eu estava falando justamente a importância da gente falar sem julgamento. Porque, por exemplo, eu até dei esse exemplo para ela, acho que fez sentido, eu falei, vou tentar trazer em algum momento na live. A gente tem que falar exatamente o que a gente sente, tem que aprender a falar sem se julgar. E eu sei que não é em qualquer esquina que a gente consegue falar para as pessoas sem se julgar. Por isso, é tão importante você ir até um profissional, porque ele está capacitado, ou pelo menos deveria estar, que eu sei que não são todos, mas se você se afiniza com algum, provavelmente ele vai estar pronto para te ouvir sem julgamento. Porque eu falei para ela, a importância de você falar sem se julgar é você falar o que você sente na máxima, sem medo. Eu falei para ela assim, porque, por exemplo, se eu tenho vontade de matar alguém, eu vou chegar para minha irmã e vou falar, eu tenho vontade de matar alguém. Ainda que, né, pareça algo surreal, ainda que, meu Deus do céu, é errado, como assim você vai matar alguém? Sim, eu tive vontade de matar alguém. E ali, falando sem me julgar, primeiramente, e ela sem receber sem julgamento, a gente vai investigar a causa disso. Na grande maioria das vezes, não tem nada a ver, eu não quero matar a pessoa. Às vezes é uma questão com uma professora, às vezes é com o marido, é com uma questão do trabalho, não tem nada a ver. Principalmente na infância, né? Principalmente na infância. A gente chega na raiz da coisa, que normalmente está ligada ao que você acabou de dizer, que é a infância. 99% das vezes, né? Um padrão que a gente reproduz, né? Que eu falo que a gente reproduz enquanto adulto, tá ligado lá na nossa infância, que é o nosso primeiro contato com o relacionamento, né? A nossa primeira, o nosso primeiro contato com se relacionar vem dos nossos pais, né? E se a nossa relação com os nossos pais foi disfuncional, cara, que a grande maioria das vezes a maioria das vezes porque assim, partindo do princípio que a maioria esmagadora das pessoas hoje não se conhecem, lá atrás menos ainda, lá atrás menos ainda, lá atrás menos ainda. E aí os pais dessas pessoas também não se conheciam, porque enfim, não tinham preparo. E aí elas só iam reproduzindo padrões sem questionar o porquê, até porque não havia espaço para questionar, né? As pessoas que questionavam coisas como você. Durante muito tempo, eu falava isso e eu ouvia isso do nosso núcleo familiar. A Jaqueline, parece que ela é uma ovelha negra. A Jaqueline, então assim, ela é fora da casa. A Jaqueline é chata, mas hoje a gente percebe que você era alguém que estava ali questionando para quebrar padrões. Para quebrar aquilo, né? Então, se você perceber na sua história familiar, se você olhar para sua trajetória, você vai sempre perceber que teve alguém ali quebrando alguns padrões que num primeiro momento parece ser algo catastrófico, mas que a gente percebe uma evolução a partir daquilo, né? Sim, com certeza. E aí, fazendo essa alusão, que eu acho que quanto mais simples a gente tentar reproduzir, né, a importância da terapia, eu costumo dizer assim, eu ouvi isso em algum lugar, em algum momento, não vou lembrar a fonte, mas que no quesito atividade física, né, quando você vai se exercitar, nem todo mundo precisa de um profissional, de um personal. Nem todo mundo precisa de um personal. Tem pessoas que têm facilidade de se exercitar sozinho, monta seu próprio treino, tem gente que treina em casa, tem gente que precisa do personal ali todos os dias, porque se não tiver, não consegue nem entrar dentro da academia. E aí, o terapeuta, eu enxergo ele como esse profissional. Mas no caso, ao invés de hipertrofiar o corpo, ele ajuda a hipertrofiar a mente. E não que necessariamente a gente precisa de um terapeuta o tempo inteiro. Tem pessoas que, como eu, né, comecei minha busca sozinha. Então eu lia aqui, buscava uma coisa ali. Eu sempre fui muito autorreflexiva, então sempre
pensando nas coisas que eu fazia e tal, mas cheguei num momento onde eu já não conseguia muscular mais a minha consciência sozinha. Eu precisava de um profissional para me ajudar a continuar musculando a minha Nessa consciência, guiança. nessa Uhum. guiança. Tem pessoas que não conseguem sozinhos. Tem pessoas que precisam de um, né, na atividade física, precisam de um profissional ali o tempo todo. Assim como no momento em que você trabalhar a sua mente, especialmente as suas emoções, que é algo que a gente tem muito carinho de falar, né, Gá? São as emoções, porque a Uhum. gente não é ensinado a sentir desde pequeno. A gente precisa de um profissional para nos dar essa guiança mesmo, de volta para nós mesmos, porque a gente não pertence a gente quando a gente nasce. A gente cresce a gente, né? Aliás, a gente nasce a gente, e aí ao longo da nossa vida ali, da nossa infância, a gente é condicionado a se afastar da nossa essência cada vez mais. E eu acho que nesse momento é onde a gente tem a oportunidade de voltar para nós. Então é como se eu estivesse fazendo um caminho de volta para mim mesma, Resgate. de resgatar quem eu sou, não quem me falaram que eu era, nem que quem ainda continuam falando que eu sou, seja através do núcleo familiar, seja através da sociedade, porque a sociedade está o tempo inteiro imputando comportamentos e padrões que você tem que seguir, que você tem que fazer. E aí eu acho que o grande barato é você parar isso tudo e falar: peraí, eu não sou isso que falaram, nem isso. Eu sou. Peraí, quem eu sou? Eu vou descobrir quem eu sou. E é onde eu acho que a grande sacada é onde a terapia chega com tudo, assim, sabe? Mas para É, isso eu acho que você tem que estar bem aberto. Eu acredito que não é só. eu sinto que talvez nem aberto, mas preparado. E essa preparação, ela vem muitas vezes de um lugar divino, né? E eu falo isso por quê? Verdade. Porque o meu processo, eu não me senti aberta. Eu comecei meu processo de autoconhecimento tomando um pé na bunda, sem falar com ninguém do meu trabalho, sem amigo, com a minha moto roubada. Então, se falasse assim, você tá aberta para se conhecer agora, era a última coisa que eu ia me sentir. Eu acho que tem que Mas, ficar insuportável na maioria das vezes, né? mas eu, em algum nível, eu já estava preparada para mergulhar nesse processo de autoconhecimento, que não foi nem um pouco é, gostoso, foi muito desconfortável. Só que, entendendo a importância dele, eu percebo que quando eu faço essa manutenção, né, semanal, diária, a todo momento, esse processo ele se torna, tá bom, eu sei lidar com ele. Eu acho que para iniciar no processo terapêutico tem que ficar insuportável, mas para se manter nele tem que ser isso que você falou, tem que partir de um ponto de consciência mesmo. Você tem que estar consciente de que Uhum, aquilo realmente é importante para você. uhum, exatamente. E me conta, Jaque, me conta um pouquinho. Você falou, né? Ai, eu passei esse último mês sem estar nas redes sociais. Você foi para mim importante nesse último mês. O que que Foi. aconteceu? Você começou há anos já o teu processo de autoconhecimento, mas Sim. me conta o que que rolou nesses últimos tempos para que a gente estivesse aqui agora. Tá. Eu sempre fui muito buscadora, sempre fui muito de me refletir sobre as minhas questões e tudo mais. E aí vivi vários processos, assim, várias fases. Eu vivi uma queda emocional muito profunda de um relacionamento que me despertou. Hoje eu enxergo que ele me despertou. E foi o pontapé para eu estar aqui hoje. Me despertou muito, vivi compulsão alimentar, porque eu não tinha condições de lidar com as minhas emoções, não sabia lidar, então eu comia as minhas emoções. E aquilo era angustiante demais. Eu não conseguia falar nem com a minha irmã, que é a minha melhor amiga. Eu tinha muita vergonha de falar sobre isso. Hoje, graças a Deus, é uma coisa bem resolvida dentro de mim. Mas eu sei que para muitas pessoas é uma angústia tocar nesse assunto. Talvez muitas que estão nos ouvindo não tenham compulsão, mas tem aquela ansiedade exacerbada que quando tá lá no alto, sabe? Come que nem percebe. Ó, eu até travo na hora de falar. Olha como o nosso corpo é inteligente, ele sabe que eu tô falando de uma coisa tensa para mim e ele mesmo Aham. sinaliza a importância da gente se perceber, né? E aí vivi essa questão da compulsão, e aí tentando me reerguer, tentando me encaixar no mundo, com muita dificuldade, sem entender porque eu tinha dificuldade. E eu sempre cresci ouvindo que, nossa, a Jaqueline é muito criativa, ela sabe fazer tudo, e ela é muito boa com tudo, e eu não conseguia focar em nada, e eu não conseguia entender porque eu não conseguia focar em nada, porque eu sou boa realmente em muita coisa, eu tenho facilidade, né? Eu falo muito bem quando me proponho a falar, naquilo que eu domino, pelo menos. Eu gosto de fotografia, eu gosto de artesanato, eu gosto de pintar, eu gosto de decorar a casa, pau pra toda a obra. E aquilo me brilha o olho realmente. Mas eu não conseguia focar em uma coisa. E eu me angustiava severamente por causa disso. E no meio desses encontros e desencontros, acabei vindo
para os Estados Unidos viver um sonho, né? Viver um sonho, porque eu sempre tive vontade de aprender a língua, achava lindo falar inglês, meu sonho é cantar as músicas que eu vivi a vida inteira cantarolando. E eu tenho uma coisa que as pessoas comentam e falam sempre, a Jaqueline é muito boa, porque antes mesmo de eu aprender inglês, eu cantava as músicas em inglês, eu não sabia nada, não sabia que, até hoje eu arrisco dizer que eu não sei o que significa, mas eu tenho a facilidade de reproduzir o que eu tô ouvindo. Então quem Muito ouve bem. eu cantando, fala, nossa, ela sabe inglês. Mal sabe, a pessoa que eu só estou reproduzindo o que eu estou ouvindo. Eu não sei de fato qual é a tradução. E então sempre tive essa vontade exacerbada de realmente aprender a falar a língua e tal. E aí tive a oportunidade, através de um relacionamento que eu tive, de vir para cá. E esse relacionamento foi outro despertar na minha vida, assim, de maneiras inenarráveis, que eu talvez não alcance dizer. Vivi um relacionamento abusivo. Experienciei a vivência com o narcisismo. E aí hoje eu entendo que é hiperfoco, né? Porque eu vou chegar nesse ponto aí já. Mas através dessa experiência que eu tive, eu mergulhei no autoconhecimento para entender o que era narcisismo. Porque, meu Deus do céu, não é possível que eu vivi isso tudo. E aí, quem já viveu isso, e você sabe disso, Gabi, porque você também já viveu isso, você sabe que a gente fica, meu Deus, a gente quer espalhar cartaz pela rua, porque não é possível que essa pessoa é narcisista e faz isso com todo mundo, ninguém percebe, ninguém faz nada, e você fica incrédulo, você se coloca em xeque da sua própria saúde mental, sabe? E vivendo esse processo aqui em paralelo, na minha adaptação com o país, com a língua, vivendo um choque cultural, né? Demais. Vivendo extremas limitações eu falo que é a língua porque, como vocês podem ver, eu não tenho dificuldade de me comunicar. Mas no português, você fala inglês, a Jaqueline esfarela. Eu não consigo falar. A pessoa fala, mas você fala bem. Trava. Eu simplesmente não consigo. E eu queria entender por que eu não conseguia falar o bendito do inglês. Hoje, depois que eu mergulhei na terapia, eu entendi por quê. Isso era um bloqueio que vinha. Uma das causas, né? Uma das causas, é. Isso vem de um bloqueio, de uma fobia severa que eu tenho com a língua. E aí, talvez, se der tempo aí, eu me aprofundo mais para explicar sobre. Mas a limitação com a língua, a limitação fuso horário, e eu sempre fui uma pessoa muito apegada à minha família, aos meus amigos, e viver aqui apartada de tudo isso, e vivendo um luto de uma relação que me dilacerou, e não tendo tempo de viver esse luto, porque ao mesmo tempo eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, eu tenho que estudar, eu tenho que dar conta de tudo, e as emoções aqui, e eu, sabe, carro em ebulição, era um carro prestes a explodir. E eu, meu Deus do céu, preciso tentando dar conta, tentando equilibrar, né? E ao mesmo tempo tentando lidar com as minhas limitações e tentando fazer acontecer. Até que eu cheguei no esgotamento. Hoje eu entendo também que é um esgotamento mental que eu vivi nesse último mês agora. Depois que eu voltei, retornei, né, do Brasil, vivi um período aí. Você veio, passou férias, né? Vamos esclarecer, tá meio confuso, né? Peraí. Eu vivi o relacionamento, segui tentando me resgatar, tentando me restabelecer depois desse relacionamento, um passinho de cada vez, ao mesmo tempo tentando me adaptar aqui. Chegou um momento em que ficou insuportável, não estava dando conta. Deus muito bom, como sempre, a vida muito maravilhosa e soberana, me deu a oportunidade de ir pro Brasil. Fui pro Brasil, me abasteci de energia da minha família, dos meus amigos, entendi ali o porquê que eu estava aqui, e aquilo me deu gás para voltar. Mas eu voltei para as mesmas limitações, para os mesmos bloqueios, para as mesmas questões, para as mesmas dúvidas, para os mesmos medos. Um pouco melhor já, né, dessa questão do que eu vivi, né, mas ainda com bastante dificuldade. Porque, só rapidinho já, que tá, te cortando. Me ajuda a me conduzir. E eu vou te ajudar. Por favor, minha mente é imperativa, por favor. E o que acontece? O que a gente sente que acontece? Ela, apesar de ter ido para o Brasil, né, tentar se reconectar, ter vindo para o Brasil, na verdade, tentar se reconectar, encontrar forças, amor nos familiares, nos amigos, nas relações, ela não tinha parado para mergulhar profundo naquele não luto tinha tempo, de relacionamento. Né? Já parte desse princípio. O tempo não tinha. Não, exato, mas o que eu tô até querendo trazer é que, ainda que você estivesse se sentindo um pouco melhor, né, com a sua experiência de férias no Brasil, você não tinha olhado com verdade para os seus processos. Então, quando você retorna para a Califórnia, você retorna para aquilo, porque você não tinha trabalhado nada daquilo, você não tinha mergulhado uma profundo. pausa, né? Exato.
Pode continuar. E aí, quando você voltou para Califórnia, foi um Voltei para rebuliço. foi foi uma coisa muito louca, porque assim, eu voltei para cá, voltei para os meus medos, para as minhas limitações, para os meus bloqueios e pega isso e eleva ao quadrado, porque se eu não tratei lá, não pensa que porque eu joguei para debaixo do tapete a coisa se resolveu por um passe de mágica, não. Não se resolveu, continuavam aqui, talvez empoeirados, talvez jogados, né, escondidinhos aqui, mas estavam aqui dentro, esperando só o quê? Um belo de um gatilho para poder ver para fora. E foi exatamente isso que aconteceu. Você vivendo num país novo, o que não falta é gatilho para poder tirar da sua zona de conforto e falar assim, ó, pega um medo, pega outro medo, pega outro medo, pega outro medo, e encara esse medo. E aí, quando eu me vi exaurida, assim, porque voltei para cá, voltei para os meus medos, para as minhas limitações, para os meus questionamentos, para a minha dificuldade de concentração, para a minha dificuldade de focar nas coisas, e a minha mente imperativa que não para, e eu não consegui entender, a minha falta de memória para as coisas. Uma coisa que, isso que eu tô falando, inflamou-se aqui, mas é uma coisa que ao longo da vida me acompanhou. Até que eu cheguei num ponto que eu já não aguentava mais. E aí era escola, que eu tava tendo que dar conta, tentando dar conta do inglês, morando com a americana sem conseguir me comunicar porque tenho dificuldade com a língua, e relacionamento no Brasil, porque no meio do caminho acabei me relacionando no Brasil e tentando manter o relacionamento à distância, e tentando manter contato com a família, e tentando dar conta de tudo. Trabalhar e ganhar dinheiro. E fazer e me manter, até que chegou um ponto que eu simplesmente me esgotei, me exauri. Eu fiquei assim. Tela error, né? Exatamente, deu erro. Deu tela de erro. Eu não simplesmente eu me esgotei. E aí, num desses surtos não falo que é um surto, mas de um esgotamento mesmo, eu falei, cara, câmbio, desligo. Foi exatamente isso que eu fiz. Falei, eu não aguento mais. E aí foi o que eu fiz. Me apartei de todo. Acho que esse foi. Eu tive vários atos de coragem ao longo da minha vida. Mas eu considero que esse foi o maior ato de coragem que eu tive na minha vida, que foi de me apartar de tudo e todos, assim. E decidi. Eu acho que nem decidi. Não foi num primeiro momento, não partiu de um ponto de escolha. Vou ficar sem contato com ninguém. Foi de um ponto de eu só não consigo mais interagir com ninguém. Foi mais ou menos isso. E aí, como eu tinha recém-chegado aqui, no mês seguinte eu estava de férias. Já não falava com a minha família há uns dias, há um tempo, desde que eu cheguei, porque eu não tinha ânimo, eu não tinha energia para falar, porque se eu fosse falar eu ia acabar chorando, ia acabar ficando mal, eu não queria preocupar meus pais e tudo mais. Então eu evitava fazer contato. Os amigos aqui, cada um, quem vive aqui, talvez alguém que esteja assistindo que vive aqui, sabe como a vida é, cada um tá sempre fazendo uma coisa. A galera não tem muito tempo para se relacionar aqui. E os amigos também, eu não conseguia dar conta de responder todo mundo, isso me angustiava, porque eu falava, fulano me chamou, eu não consigo falar com fulano, Beltrano me mandou mensagem, e a mensagem tá aqui, eu não consigo responder, aquela cobrança toda, o relacionamento também, a comunicação que não, a coisa não fluía, gatilho atrás de gatilho, dor de um lado, dor de outro. Eu não tava dando conta e eu falei, simplesmente não aguento. Relacionamento agora não consigo, amizade também não, família, eles vão me Vocês entender. Vão ficar bem. Vocês vão ficar bem, exatamente. Rede social, adeus, porque você não tá né? A rede social, no meio disso tudo, ela mais nos dispersa do que nos nutre. Quando você tá muito exaurido, eu não acho que a rede social seja de todo mal. Eu não sou essa pessoa que levanta a bandeira falando, porque a rede social é essa porcaria. Não acho. Acho que se a gente se coloca seletivo, a gente absorve muita coisa. E ouso dizer que muita coisa que eu aprendi e sei veio da rede social, aprendendo através de lives, de conteúdos que eu gosto, que me edificam o ser e tudo mais. Mas eu falei, eu não também, nem com isso eu dou conta. Excluí. Passei um final de semana sem contato. Primeiramente, né? Passei um final de semana sem contato com absolutamente ninguém. Ninguém. Só eu comigo mesma. E num dos atos que eu considero de maior coragem da minha vida, eu me entreguei pra loucura da minha cabeça, pro barulho da minha cabeça. Eu sempre fui uma pessoa muito buscadora, gosto do misticismo, gosto do holismo, gosto dessa coisa de olhar além. Espiritualidade é uma coisa que nutre meu ser, eu gosto muito de buscar esses assuntos. E me entreguei para esse final de semana, falei, eu vou ficar meditando, escrevendo, que é uma coisa também que me faz muito bem, porque aí, escrevendo eu vou colocando para fora as coisas que eu vou sentindo que eu não consigo elaborar dentro de mim. E num desses finais de semana, aliás, nesse primeiro final de semana, você tinha acabado de iniciar o Theta Healing.
você estava começando ainda a se inteirar com a coisa do Theta Healing. Obviamente, por a gente buscar muito, né, essas questões de terapia, a gente já tinha buscado o Theta Healing. Eu acho que você já tinha feito sessão de Theta Healing anteriormente, né? Várias, Eu várias de fiz, Theta Healing. eu fiz, acho que 1 ou 2 vezes uma sessão de Theta Healing. Sabia algo muito superficial, mas não tinha feito nada assiduamente, né? E aí eu lembro que eu tava aqui sozinha no meu quarto, você me ligou e foi a única pessoa que atendi, porque eu tenho realmente uma conexão fora do comum com a minha irmã. Eu atendi e você começou a contar, né? De como você estava super animada com a questão do Theta Healing, substituição de crença, e que aquilo já estava te fazendo muito bem, em algum grau, em algum nível, mas que você estava muito empolgada para começar a atender e tudo mais. E eu falei, mas você pode fazer com um parente, alguma pessoa próxima, ou você só pode fazer para pessoas que não sejam próximas? Você falou, já que você sabe que eu nem sei ainda, é tão novo para mim, mas olha, e eu estava muito esgotada realmente, e a gente começou a trocar ali. Ela falou assim, você quer experimentar? Vamos tentar, eu vou tentar te conduzir numa meditação. Era algo mais ou menos assim, ela ainda não estava ela ainda não tinha incorporado o Theta Healing, né? Começo, meio e fim da técnica. Mas ela tinha a intuição dela, que é algo muito soberano em nós, que é o que conduz a gente sempre. Ainda que a gente não domine uma técnica, a gente a gente tem parcialmente uma técnica ou não domina totalmente a técnica, mas a gente usa da nossa intuição para fazer a condução de todo o resto, que eu acho que é o que todo mundo deveria fazer, seja lá o que preze a fazer, né? Uhum. E você me conduziu ali e, cara, eu não lembro exatamente o que a gente elaborou naquela primeira sessão, mas eu sei que ela foi o passo principal para tudo que veio depois. Eu lembro que eu falava dessa questão da comunicação, eu acho, eu não lembro, essa minha dificuldade de falar, esse meu Na verdade, medo. na Eu não me lembro, me verdade, ajuda. você nem foi num ato até de compaixão que eu fiz, porque você estava tão ali abalada que eu falei, meu Deus, né? Não é possível. Preciso dar uma emergência para essa menina, um SOS, né? Porque senão ela não vai passar desse final de semana. Exato, então eu confesso que eu nem sabia se eu poderia estar fazendo, mas eu falei, eu vou quebrar as regras, eu tô indo no amor e eu sei que se a gente vai no amor, não Tá tem tudo erro, certo, não tem erro, exato. Deus me perdoa e vai dar tudo certo. E eu também tava pagando preço, né? Eu na condição de Você já adulta que tava sou, né? assim você já tava numa situação de tipo, olha, o Eu não que tava nem. vier. É verdade, eu não tava nem raciocinando. Tipo assim, que vier é lucro. Exato, tanto que você até falou, ai, tá bom, faz. Tipo assim, eu falei, nossa, Eu tava tomara descrente, que. na verdade. Eu Não, tava descrente. Tipo, e eu toda tenta, né? insegura, né, ali, tipo, começando a fazer, meu Deus, se Foi. nada der certo, eu vou bater o martelo de que eu sou uma fraude, né? Que eu já carregava essa crença de que eu era uma fraude. Mas brincadeiras à parte, a gente trabalhou uma situação com a tua criança interior ali naquele momento, a gente investigou uma das suas dores profundas em relação a sua linha familiar, né? A questão, como você lidava com a sua mãe e tudo mais. E ali eu fiz alguns downloads de amor incondicional, limpei coisa pouca, assim, limpei nada, até porque eu não sabia direito como fazer. Sim. E aquilo, buf, Era só o que precisava. Eu acho que era, sabe, o grão que que precisava. E aí eu me recordo que depois, assim, mas foi na sequência. Ela fez a técnica comigo, me veio um comando de escrever. E eu, mais do que Veio nunca, essa intuição, né? veio essa intuição de escrever e eu sozinha, assim, apartada de todo mundo, a única coisa que eu tinha para ouvir era realmente a minha cabeça e eu falei, vou escrever. Mas na sequência veio medita, vai meditar. Eu falei, ok. Só que eu costumava meditar deitada, porque ao longo da vida, a gente teve um professor, um mestre, na verdade, que ensinou muita coisa pra gente, e ele nos trouxe essa autonomia de a meditação, a sua meditação, você que vai encontrar. Não tem regra para meditação, não tem que ser sentado, não tem. Você encontra há várias maneiras de se meditar, não necessariamente só no silêncio. É claro que aquela meditação no puro e mais entregue silêncio é ela que vai te trazer mais resultado. Mas a gente que tem uma mente muito imperativa, que a gente tem dificuldade de não... Porque fala assim, o que é meditar? Ah, é não pensar. Quem que hoje em dia, com uma rotina que vive, com a rede social entregando coisa de milésimos em milésimos, consegue não pensar em nada? É muito desafiador. Então, para a gente começar a se familiarizar com a ideia de silenciar, a gente vai buscando fazer isso
Da forma que você encontrar. Então, para mim, funcionava deitada. Para mim, tinha que ser deitada, sentada, doía minhas costas, eu fazia deitada. Algumas vezes funcionava, outras eu acabava terminando dormindo, obviamente, né? Mas o que importa é Você que relaxa tanto que você dorme. Exato. Mas eu acreditava na intenção. Uma hora o negócio vai tomar forma. Só que aí eu senti de fazer a meditação sentada. E aí tem uma cadeira aqui na frente da minha. Hoje era meu cantinho de meditação. Sentei na cadeira e coloquei um vídeo que até então eu nunca tinha ouvido, tal, que é um. Indico para quem quiser também, inclusive, relaxamento para entrar em estado alfa. Não é qualquer, assim, eu não sou de indicar qualquer coisa do YouTube, né? Mas essa porque eu já conheço o trabalho dela, enfim. Comecei a fazer e entrei num estado profundo de concentração que eu nunca, nos meus 30 anos de vida, consegui entrar. E era um vídeo de 20 minutos, era muito tempo. E eu consegui, eu acho que porque eu estava tão esgotada, que eu não tinha para onde correr, não tinha para onde fugir, que eu me entreguei e realmente entrei num estado tão profundo de concentração que acabou os 20 minutos e eu continuei de olho fechado, eu continuei respirando e eu continuei entregue, continuei meditando. E eu lembro de me entregar e falar assim, Criador, que é o que a gente usa, você usa muito, né, no Theta Healing, o que a vida quer de mim? E aí começou a vir os comandos, começou a vir na cabeça, começou a vir, e aí por um momento eu quis me julgar, do tipo, será que eu tô ficando louca? Isso aqui é produto da minha cabeça? Ou é intuição? É espiritual? E aí eu falei, não vou julgar, se não for eu, se for Deus, se for a espiritualidade, eu vou aceitar, depois eu julgo se eu sou louco ou não. E aí eu comecei a fazer essa conversa interna comigo, perguntando a resposta vindo, perguntando a resposta vindo. Eu sei que eu terminei, puxei o caderno e comecei a escrever. Quando eu terminei, eu olhei para aquilo e ali eu tinha recebido vários comandos, assim. Ao mesmo tempo que, pra mim, bateu uma euforia do tipo, eu quero conversar, abrir o Instagram de novo, aquele Instagram que eu fechei, eu queria abrir de novo pra contar pro mundo, ao mesmo tempo eu falei, esse momento é meu, eu sei que eu preciso viver isso sozinha, e é isso, eu preciso me manter mais nessa energia. Segui aquele final de semana inteiro em absoluto silêncio, nem com a minha irmã eu contei essa experiência assim que aconteceu. Segui em silêncio, quando foi na segunda-feira a gente entrou em contato, e eu falei, Gá, eu senti isso, e senti, e um dos comandos que eu recebi é que eu tenho que meditar todos os dias, e tem que ser nessa cadeira, e tem que ser com disciplina, e eu não posso falhar. E eu me entreguei para esse único comando que eu recebi, que eu deveria fazer isso. E desde então eu comecei a fazer isso. E paralelo a isso, eu falei, Gá, eu quero muito continuar o Theta Healing, porque eu tenho certeza que o que eu vivi com você me trouxe para essa meditação, que me trouxe para mim estar em paz. Porque eu fiquei apartada de todo mundo, eu via um dia após o outro passar, e eu estar bem sem falar com todo mundo. Eu não estava sem falar com todo mundo, passando mal, de ansiedade. Eu estava em paz. E eu falei, cara, eu preciso desse silêncio. E cada vez que passava um dia após o outro, estava cada vez mais confortável de ficar no silêncio. E aí os meus únicos contatos, além da escrita, que era algo para eu realmente tirar para fora as coisas que porque não param, né? As elaborações dentro da gente acontecem. A minha irmã começou a fazer, e aí já mais elaborada no Theta Healing, ela começou a fazer semanalmente sessões comigo. E a cada sessão que ela fazia comigo, uma coisa se revelava. Saía o ouro do baú, né? Saía o ouro do baú, e eu me senti extremamente viva, potente, toda aquela Jaqueline descompassada, descompensada que estava um mês atrás, ela começou a ganhar vida de novo, começou a ganhar brilho. E assim, sem contato com o externo completamente. Era só eu, comigo mesma, minhas meditações, o mundo espiritual que não me abandona, eu costumo dizer, e a terapia com a minha irmã. Mas assim, os desafios paralelamente acontecendo, mas eu tendo mais tranquilidade para lidar com eles. Até que um dia. E aí eu comecei a usar. Eu tenho uma rede social, além dessa, Jaque Oliveira, tem uma de fotografia, que é um hobby meu que eu adoro. Ora eu consigo me dedicar mais, ora não. Mas enfim, eu comecei a usar ela para continuar absorvendo o conteúdo que me edifica, que é sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento. E ali, através dali, minha irmã postou, numa dessas apresentações dela, né? Ela contou um pouco da história dela. E, obviamente, ela me citou, porque assim como ela faz parte da minha história, ativamente eu também fiz parte muito da história dela. E eu lembro que ela me citou naquela situação e eu não lembrava. Eu li a história, obviamente eu sei a história da minha irmã. Eu li e eu falei, gente, do que ela tá falando que eu não lembro? Ela tava citando uma viagem que a gente fez e eu não sabia que viagem que era essa. Eu conseguia lembrar, eu conseguia resgatar na memória que viagem era essa. E comecei a me culpar. E, meu Deus do céu. E trazendo um adendo,
só para as pessoas se inteirarem, né? Ah, Dentro da terapia, da terapia Theta Healing, basicamente a pessoa traz ali algum incômodo, qualquer que seja a situação, e aí eu faço uma meditação guiando a pessoa até o Criador, Deus, a força divina, quer que você acredite, né? Mas essa força divina que existe, eu guio a pessoa até o Criador e a partir dali a gente começa a acessar coisas do nosso inconsciente que conscientemente a gente não tem acesso, né? Então são memórias, são até coisas que a gente quer manifestar. É uma técnica muito completa. E muito dessa técnica, para a gente encontrar a raiz das crenças, das nossas limitações, a gente precisa fazer uma escavação, né? Então eu sempre, já que tudo bem, você se sente assim agora, mas quando foi a outra vez que você aconteceu? Quando foi a primeira vez que isso aconteceu na sua vida, né? O Theta Healing, ele usa essa escavação. E todas as vezes que eu pergunto, Jaque, o que isso aconteceu? É sempre, eu não lembro, eu não lembro, eu não sei, eu não lembro, eu não sei, eu não lembro, eu não sei. E assim, isso até edificou muito o nosso trabalho, porque fez eu realmente confiar no Criador em trazer as informações necessárias para se trabalharem ali. Perfeito, mas ela enfrentava diariamente não, mas semanalmente nas nossas sessões, essa dificuldade de não lembrar das coisas que ela viveu, das memórias dela e tudo mais. E aí eu só queria complementar isso. Você tá perfeita, Mari, ainda bem que você tá me conduzindo, senão eu me perco mesmo. Tá ótimo. Exato, acontecia muito isso. Toda vez que ela me perguntava de quando que eu não conseguia, e olha que eu tava entregue, porque às vezes, quando a gente faz, se você por experiência própria, você pode afirmar isso. A gente tá numa terapia, às vezes a gente tem dificuldade de se entregar, porque a gente tem medo. A gente se julga tanto que a gente acha que a pessoa que tá ali do outro lado, ela vai julgar a gente, então a gente tem medo de falar do que acessou, ou se eu falar isso ela vai achar aquilo, então fica um pouco resistindo ali a se entregar. E eu não resisto à vida, especialmente a minha irmã, que eu confio muito. Então eu jogava mesmo e falava. Só que nesse caso eu realmente não resgatava, eu não lembrava. Eu falava, Gá, me incomoda, inclusive, porque eu não lembro. E aí ela, de forma intuitiva, falava, Jaque, tá vindo tal coisa pra mim. E eu falava, Gá, faz sentido. Porque aí, ó, estou até arrepiando. Faz sentido, porque eu vivi tal coisa na infância, assim, aí conectava, aí pronto. Aí a gente chegava numa crença X, e aí a gente trabalhava através disso. Ou ela falava assim, Jaque, tá vindo tal coisa assim pra mim. Faz sentido? Vou até dar um exemplo que eu até comentei com você. Ela falou assim, Jaque, uma das últimas sessões, tá vindo pra mim uma boca machucada, uma boca ferida. E eu falei, Gá, eu tô com a minha boca ok, porque normalmente, logo quando eu cheguei aqui, minha boca ficou bem machucada, não sabia se era sol, se era calor, se era emocional. E aí eu falei, minha boca tá ok. E aí você falou, mas vocês estão com boca. Eu falei, olha, então, eu acho que pode ser, eu tô com uma necessidade muito grande de falar, porque eu já tava um mês sem falar com ninguém, em completo silêncio absoluto. Eu falei, já tô sentindo a vontade de falar, porque como vocês percebem, falar pra mim é algo que faz parte do meu ser. Eu tenho essa necessidade realmente de falar. Os meus amigos que recebem milhares de áudios meus aí, gigantescos, sabem disso. E aí, dali, a gente linkou que havia em mim uma necessidade de falar por conta dela, enfim, pra ela veio a imagem de uma boca machucada. Mas pra mim era o que? Era uma necessidade de fala de dores minhas. Então, e aí a gente elaborou a partir disso, dessa forma. Né? E aí chegamos em raízes, né? Crenças raízes de infância. Então, a importância de você estar na terapia entregue e confiando também em você, no terapeuta, e se você acreditar também numa força maior que rege tudo, que você está sendo conduzido. Só que isso me incomodava, porque toda vez que ela me trazia uma questão, eu falava, eu não lembro. E por mais que eu me esforçasse, eu não lembrava. Eu falava, gente, eu devo ter bloqueios tão profundos que simplesmente a minha infância se apagou, porque eu não lembro. Isso me incomodava no nível que... Ai, gente. Mas que infância é essa? Que infância foi essa severa que eu não lembro? Hoje eu entendo um pouco mais. E aí, junto disso que eu acabei de falar, a Joyce comentou podcasts. Ela sabe que eu mando muitos áudios longos. Eu não posso ver essas coisas, senão eu me disperso, gente. Minha mente é operativa, até desculpa. Porque vai dar 1 hora de live e eu nem sei se corta. Se cortar, a gente volta só para concluir, mas vamos seguindo o baile. Porque tem 20 pessoas aqui com a gente e vamos embora. Nessa egrégora potente. Exato. E aí Mari, me ajuda.
a retomar o raciocínio. Você se incomodava Tá, muito eu com comecei seus com a minha falta de esquecimentos. memória, exato, com os meus esquecimentos, e aí você postou a sua história, eu não conseguia lembrar da viagem, eu falei, gente, tem alguma coisa comigo, não é possível, que eu não consigo lembrar da viagem da minha irmã. Isso, gente, por que que incomoda, né? Porque a pessoa fala assim, tá, qual o problema dela não lembrar? Mas isso é uma coisa recorrente. Quem me conhece aí, que conviveu comigo e tudo mais, sabe que isso é recorrente na minha história. Eu vivi uma vida esquecendo coisas, perdendo coisas, extraviando coisas, cruzando data de compromisso. Fiz aqui recentemente, inclusive nessa semana, quando eu descobri isso. A minha vida foi um completo perdas e ganhos. Porque no meio disso tudo aí existe uma espiritualidade que rege, que de alguma maneira ela sempre devolve coisas que eu perco. Mas enfim. Só que chegou num ponto que eu falava, eu preciso resolver isso, não é possível. E aí comentei com ela que eu tava com essa angústia de não lembrar de nada. Ela falou, Jaque, vamos com calma, não ter paciência. O processo de autoconhecimento É de é de formiguinha. formiguinha, é a longo prazo. Aos poucos as coisas vão se revelando. E o que me mantinha presa ali naquela terapia com a minha irmã é que toda vez que a gente terminava eu me sentia muito bem. Porque ela sempre termina enviando qualquer que seja o problema que você tenha, uma questão, pra luz. Como que é, Mari? Divina do Criador. Do Criador, amor incondicional. Então, assim, no final, por eu estar realmente muito entregue e comprometida, eu terminava sempre com uma sensação física muito boa. E aquilo me mantinha, tipo, cara, por mais que dores que a gente acabasse sendo, eu vou continuar, porque é isso que eu tenho que fazer. E como eu comecei falando e sigo falando, eu sempre fui muito buscadora. Então não pensem que a minha terapia se resumia só na uma hora que eu sentava no computador e falava com a minha irmã. Eu ouso dizer que ela se estende ao longo do nosso dia a dia. Porque eu acho que é um exercício de autopercepção muito grande que a gente tem que fazer. De ficar se percebendo ao longo dos dias, porque reverbera, é uma coisa que reverbera. Eu sinto que isso é até uma maturidade do autoconhecimento. Que quanto mais Exato, você percebe a importância dele na sua vida, você vai tomando isso para sua vida como atividade física, como se alimentar, como se exato, relacionar com outras é pessoas. verdade. Você faz essa manutenção diária de É, autoconhecimento na sua vida, né? Claro exato. que nem sempre acessando super profundo, nem sempre a fim de fazer isso, né? Mas Mas sabendo que sabendo da importância. Porque quando a exato. pessoa vai num consultório por exemplo, de um nutricionista, ela não chega ali achando que o nutricionista vai colocar a comida na boca dela e vai emagrecer ela, né? Ele vai Ela pode até ter, auxiliar. mas vai existir uma É, frustração gigantesca, né? E é o que que é o que eu pode, acho que acontece algumas vezes na terapia. Que a pessoa acha que vai chegar pra você, você vai resolver os problemas da vida dela numa única sessão. E aí, não, você tá ali como um canal condutor, um canal de guiança mesmo, para auxiliar, mas o trabalho. de facilitar, né, o Exato, trabalho de da pessoa. facilitadora. Mas o trabalho mesmo é todo e completamente do paciente, assim. De se Botar a mão na entregar massa, primeiramente, né? de se entregar e se trabalhar também. Porque não é só, ok, essa uma hora que eu sento aqui com você, a gente resolve o que tem para resolver e depois os outros 7 dias da semana eu simplesmente não me percebo, não faço questão de me olhar. E seguir nas minhas buscas. Então, passo aqui o dia inteiro dirigindo e, graças a Deus, tenho a grande oportunidade de eu ficar ouvindo podcasts, vídeos, coisas que eu amo fazer. Então, o que não falta para mim é tempo para isso. E assistindo muito sobre espiritualidade, que é algo que me nutre, sobre autoconhecimento, um pouco sobre Teta Healing, enfim, sobre várias coisas. Eu fui atrás de, eu falei, não, eu preciso ver o que tá acontecendo com a minha memória. Aliás, o que tá acontecendo não, o que ao longo da vida aconteceu, porque eu nunca, sabe, eu tinha muita dificuldade para as coisas, e eu não conseguia lembrar, e eu me cobrava, às vezes não conseguia lembrar o que eu comia no dia anterior, e aquilo me angustiava. Eu falei, gente, será que eu tenho propensão a ter Alzheimer? Eu não sei, porque eu não sei nem se tinha doença ligada a esquecimento. E numa dessas minhas buscas, parei num vídeo da doutora Ana Beatriz Barbosa, que essa mulher é a minha embaixadora atualmente. Já aprendi muito com ela, porque ela é psiquiatra, e ela fala sobre várias abordagens dentro da psiquiatria, né? E aprendi muito sobre narcisismo, inclusive, com ela. E ela fala sobre transtornos de personalidade, borderline, psicopatia, enfim, ela fala uma série de coisas de uma forma muito didática, de uma forma muito clara, pra gente mesmo, leigo aqui. Não é pra acadêmico, não, é pra gente leiga mesmo. E ela tocou no assunto de TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção. Ai, vai fechar a live. Seu fone descarregou?
Não, é alarme. Aí eu já desliguei. Ah, tá. Eu achei que a live ia travar. Eu já fiquei, meu Deus. Mas é bom que a gente já entra em outro tema agora, e aí fica até mais fácil. Enfim. Posso continuar? Me dê os Pode. comandos. Tá. E aí, Vocês estão ouvindo aí, gente? Deem gente, um sinalzinho se vocês feedback, estão ouvindo. Se vocês estão entendendo também. Se alguém quiser colocar alguma pergunta pra gente responder depois também. Ou falar assim, não fala tão difícil, não fala muito rápido, eu quero entender melhor, para eu poder. Porque como é muito novo pra gente, é a primeira vez, eu não sei se o ritmo tá bom. Tá. Ótimo, maravilhosa. Maravilha, seguimos. E aí eu comecei a ouvir, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que inclusive essa doutora, ela tem esse transtorno e ainda dislexia. E aí eu falei, deixa eu dar uma atenção para esse assunto. E aí ela começa a falar várias características. TDAH acontece isso. E aí eu comecei. Eu já fiz, já aconteceu comigo, isso acontece. Eu. Eu falei, gente, não, pera. Será? Eu era muito leiga no assunto, eu não sabia o que era TDAH, achei que era algo que acometia só as crianças. Eu não tinha muita noção, não tinha muita informação, porque eu acho que de um modo geral a gente não tem mesmo informação. E eu, pera, deixa eu entender isso melhor. E aí, hoje eu sei o que é isso, porque por entendido que eu tenho o TDAH, uma das características também do TDAH, não é só coisa ruim não, tá, gente? Não é só esquecer coisa, não é só ter a mente hiperativa e falar demais, não é só isso. A gente cria um hiperfoco, que é quando você encontra algo que te aciona a dopamina que você tem baixa. Eu vou explicar mais ou menos se as pessoas estiverem interessadas, porque esse não é o tema, tá? Mas quando você encontra algo que aciona uma dopamina que você tem em déficit, que é daí da onde vem o déficit, você cria o hiperfoco. Então você pode passar o dia inteiro que Deus deu fazendo aquilo que te dá muito prazer, por horas a fio, sem comer, sem tomar banho, sem ir no banheiro, sem beber água, porque aquilo te dá o que você naturalmente não tem, que é a dopamina. Então, por exemplo, isso que eu estou fazendo. Isso que eu estou fazendo aqui agora me dá muito prazer. Então, se a live permitisse, a gente ficava 24 horas aqui, porque falar sobre coisas que eu domino me faz muito bem, falar com a minha irmã me faz muito bem também. Talvez, de alguma maneira, o que eu estou falando alcance alguém que se identifique. Não sei. Vai se identificar. E só para trazer um pouquinho do que é o TDAH, e eu vou falar aqui do que eu sei, você complementa se for necessário. Porque de forma síncrona. Ai, gente, desculpa, tem que atropelar, porque meu TDAH. De forma sincrônica também, assim que minha irmã começou os atendimentos, que também foi de uma forma muito rápida, começaram a vir pessoas para ela com TDAH. E aí eu falei, Gá, eu tô sendo seu laboratório. Você já sabe lidar de alguma maneira com uma pessoa que tem TDAH. Então, enfim. O TDAH, ele é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade que basicamente a pessoa ela nasce com a baixa ou quase nada, né, do hormônio de dopamina na parte frontal do cérebro, que é a parte que é responsável por trazer constância, por trazer decisões de vida, aquela responsabilidade da vida prática. É isso que a dopamina frontal do cérebro faz, só que o TDAH ele não tem. E aí é onde ele não consegue desenvolver atividades dadas como básica na vida dele, porque ele não tem dopamina o suficiente para se manter dentro daquelas atividades. Eu ouso dizer para entrar em movimento. E aí, se você me permite, Gá, só complementar, porque eu realmente fiquei pegada nesse assunto por causa do hiperfoco. E para ilustrar um pouco mais e melhor, o TDAH, a maioria dos profissionais que abordam esse assunto, até das pessoas que têm esse transtorno, elas não concordam com o nome, porque déficit parte do princípio de falta de atenção. E, na verdade, o que o TDAH, ele não tem uma falta, ele tem um excesso de atenção. Então, facilmente, a atenção dele é sequestrada para todos os estímulos que tiver na frente dele. Então, por exemplo, agora eu estou aqui compenetrada falando com vocês, porque é algo que eu gosto, tenho um hiperfoco, então eu esqueço do mundo lá fora. Mas se fosse um assunto chato, amor, eu tava aqui, eu tava no celular, eu tava olhando pro pássaro que tá passando, eu estaria mexendo nisso aqui. Eu não consigo focar a minha atenção plena em algo específico, porque a minha cabeça, ela pensa muito rápido, numa velocidade muito rápida, em muitos pensamentos muito rápido. Mas para falar dessa parte técnica, né, o TDAH é uma condição de funcionamento do cérebro.
Não é uma doença propriamente. Você nasce já dessa maneira, é uma condição de funcionamento, e ela atinge essa parte da frente, como a Gabi falou, que é o córtex pré-frontal, e ele é responsável pelas nossas atividades executivas. Planejar, organizar, Disciplina. focar, disciplina, constância, tudo aquilo que a vida inteira eu tive dificuldade de ter e fazer, para coisas que não me dão prazer. Porque os principais hormônios responsáveis por esse funcionamento é a dopamina e a noradrenalina. A gente tem isso em baixa. Então, a gente tem dificuldade de entrar em movimento e performar em algo que não nos dá prazer instantâneo. Momentâneo. Não, se há algo que vai chegar daqui 3 meses, esquece. Para eu entrar em movimento para fazer aquilo é um parto. Para mim é muito desafiador. Então, eu me vi a vida inteira me arrastando para fazer coisas que eu realmente não tinha prazer. Achando que você era preguiçosa, achando que você era procrastinadora. Ai, porque eu não consigo, eu sou diferente de todo mundo, eu sou errada, né? Você tentei me encaixar muito. E aí, gente, entendendo, talvez não esteja muito claro aqui, de repente, se as pessoas gostarem, se interessarem, posso até tentar fazer uma live para explicar um pouco mais melhor sobre esse assunto. Mas a minha vida inteira se explicou a partir do momento em que eu entendi o que era o TDAH, como ele implicava na vida, na infância, na vida adulta. Se ele não é diagnosticado, ele tem os transtornos que ele causa na sua vida por não ser diagnosticado. E ali eu simplesmente entendi a minha vida inteira. E eu lembro nitidamente, que eu mergulhei nesse assunto, eu assisti, sei lá, 40 horas de conteúdo pela internet sobre o assunto, e quando eu ouvi a história de vida especialmente dessa médica, que ela é sensacional, eu lembro de parar o carro na rua e chorar muito quando eu ouvi, porque eu me vi naquela situação muitas vezes na minha vida, e eu me culpei muitas vezes, porque eu tentava me encaixar e tentava funcionar de um jeito que não é que eu não vou funcionar, não é que eu não funcionava, eu não vou funcionar, porque o meu funcionamento é diferente. Mas eu me culpei muitas vezes por esquecer coisas. Porque aí a pessoa vai falar assim, tá, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Por que esquece as coisas? Porque por a gente ter essa parte da frente do cérebro funcionar de forma reduzida, todo o resto funciona numa velocidade muito rápida, numa frequência muito alta de pensamentos. Então a gente tem aquilo que o TDAH fala, que é a mente imperativa. A gente pensa muitas coisas ao mesmo tempo. Então a gente tende a ser prolixo, dar branco enquanto está falando. Hoje não tanto, eu não sou essa pessoa, muito porque eu acredito que a meditação me ajudou muito. Esse mês que eu fiquei aqui internada em mim mesma. O autoconhecimento trabalhando. Me trouxe muito. Mas antigamente, eu começava a falar, daqui a pouco, a Gabi sabe muito disso, eu falava, Mari, eu não lembro. Eu contar uma coisa, meu Deus do céu, eu começava a falar e ficava, mas eu não... Travava, dava tela de erro. E ter descoberto o TDAH foi você ter dado a sua carta de libertação, né? Do seu próprio julgamento. Total. É isso que eu falo. Inclusive, eu até comentei com a minha irmã, falei, será que eu não tô sendo muito precoce em falar desse assunto? Porque nem em tratamento eu tô ainda. Porque como eu tô aqui, eu tenho dificuldade de acesso a médicos aqui. Porque eu não sou daqui. Então, para eu conseguir médico aqui, é um valor muito alto. E aí, inclusive, o médico... Eu tô falando aqui, não é só porque eu vi no YouTube e acho que tem ou não, tá, gente? Eu passei com o médico, ele me diagnosticou com TDAH, mas ele me diagnosticou estando no Brasil, ele me atendeu online. Então, ele não consegue fazer tratamento comigo à distância. Porque as prescrições que ele faz, eu só consigo comprar remédio no Brasil. Eu não consigo comprar aqui. Então, eu tô com um pouco de dificuldade nesse sentido para me trabalhar, né? Fazer o tratamento. Só que só de eu saber... Tô ouvindo. Travou alguma coisa? Porque o alarme chegou de novo. Eu queria saber se eu consigo sair para desligar. Eu não sei nem por que esse alarme tá. Sim. Tá? Peraí, Rafa. Muito coisa de TDAH, né? Acho que você entender de onde vem faz você pensar, ufa, não estou sozinha. Exatamente isso, Paty. É exatamente esse conforto que a gente encontra, não, claro, minha irmã está trazendo o exemplo do TDAH. Oi, Mari, eu tô só falando aqui um comentário da Paty, que ela falou, acho que ela falou que acho que você entender de onde vem faz você pensar que, ufa, não estou sozinha. E eu tô falando que é exatamente isso, que você no seu exemplo, você nesse seu exemplo do TDAH, mas o que a terapia e o autoconhecimento faz com a gente.
quando a gente entende, eu até anotei aqui pra gente falar, que quando a gente entende qual é a raiz de uma limitação nossa, de onde essa limitação vem, a gente fala, ufa, eu não sou errada, eu não sou Não sou uma louca. anomalia, né? Tipo assim, Eu não sou uma anomalia. tem um sentido, tem um porquê de eu ser assim. Claro, a tua vida não muda 100% porque você descobriu e você vira um filho dourado. Mas você Sabe o que saber... muda? O meu comportamento frente às coisas. Essa é a grande Exato. chave. E era isso que eu ia complementar falando. Porque eu nem tô fazendo tratamento ainda. Eu só descobri que eu tenho o TDAH. Mas só de eu ter descoberto, gente, o tanto de culpa que eu já larguei de lado, porque eu não consigo focar, porque a minha mente pensa muito rápido e eu tendo a falar muito rápido, então eu tendo a atravessar as pessoas às vezes, ser prolixa, então eu tendo a ficar repetindo a mesma coisa, porque a minha mente é muito imperativa, então eu penso muito rápido em muitas coisas ao mesmo tempo e eu tenho dificuldade de pegar esse monte de pensamento que eu tenho aqui e afunilar e fazer eles entrarem num trânsito e sair sem atropelar nada. Então, só de eu entender como eu funciono, eu parei de me culpar, parei de ficar também tentando funcionar de um jeito que eu não funciono e tentando me trabalhar paulatinamente, todos os dias um pouquinho. E aí, todo dia eu trago para minha irmã, falo, cara, eu consegui fazer tal coisa assim, assim, assado. Putz, isso aqui para mim ainda é um desafio muito grande. Mas, Gá, eu já consegui fazer tal coisa, já me percebi aqui assim, assim, assado. E isso me trouxe o conforto de estar aqui falando para vocês. Porque pensa só, isso tudo que eu falei para vocês hoje, cara, eu não sei. Eu fiquei falando. Era motivo de julgamento seu, né? Era motivo de se esconder, era motivo Severo, de... severo. E a gente até percebeu que muito da sua dificuldade, em uma das nossas sessões, a gente trouxe que a dificuldade da sua fala em inglês, né, de se comunicar com Uhum, outra língua, vinha do medo de se expor que você teve exato. a vida inteira por É, conta do julgamento, de ser deixa, quem deixa você eu era. pontuar essa questão que é bem importante, eu acho, por dois motivos. Uma, pela sacada que eu tive, né? A descoberta que eu tive, e outra porque eu trabalhei coisas no Theta Healing, aí tem a ver com a terapia. É, eu tô aqui já há um ano. Se você falar pra mim, how are you, eu vou travar. Eu vou conseguir desenrolar. Eu sei, se eu parar, se eu silenciar, eu vou conseguir me comunicar, mas eu tenho dificuldade. E aí as pessoas ficam assim, mas se joga no meio dos americanos, tá tudo bem errar, você erra e você é errando que se aprende. E teoricamente é errando que se aprende. Só que eu não consigo. Eu não consigo. Eu moro com americanas, gente. Todas as meninas da minha casa é americana. Quem vive aqui sabe que o sonho de todo mundo é ter contato com o americano, porque realmente você aprende a falar mais rápido com o americano, estando em contato. Mas eu simplesmente só consigo dar hi, bye. É isso que eu consigo. E eu Hi, me culpei Lorena! a vida inteira que eu moro aqui, né? Meu Deus, eu não consigo falar porque eu tenho que me colocar em contato, porque, meu Deus, e eu não aprendo, eu já tô aqui um ano. Me culpando horrores, me culpando severamente. Quando eu entendi que porque assim, o TDAH, qual as complicações? Porque aí fala assim, TDAH, é grave? Não, não é grave. É só um funcionamento diferente do cérebro. Ponto. O que pode se tornar grave? Os sintomas. Porque se o TDAH ele não é tratado, sua vida vira uma maçaroca. Porque ninguém sabe lidar com as suas limitações. Você não sabe lidar com as suas limitações, você não faz de propósito, mas a vida inteira as pessoas acham que você esquece as coisas porque você quer. Ainda mais porque a gente vive numa sociedade que obriga e exige a gente o tempo todo A a ter os funcionar. mesmos comportamentos, a acordar às 5 da manhã, a tomar Uhum. banho gelado, a trabalhar igual uma máquina, e não é Meditar. assim. E não é assim Uhum. para todo mundo, né? Cada ser humano é de uma forma e funciona de uma forma. Ainda que a gente Exato. tenha uma natureza muito parecida, a gente vai agir de forma diferente. O que funciona para mim pode não funcionar para você. Só que quando a Com gente está certeza. condicionado dentro dessa sociedade, a nossa culpa e o nosso julgamento, eles se redobram, porque a gente parece que tem que ficar ali numa corrida de rato para chegar em um lugar que a gente nem sabe qual é. Exato. Exato. Oi, Breno, feliz que você está aqui. Grande amigo aviador. Olha o E Elvis, o aí, G. então, eu só não posso focar muito aí, porque senão eu me disperso. Foca aqui. Por isso que eu decidi vir falar sobre esse assunto com a minha irmã, porque eu falei, Gá, você entende exatamente a minha limitação, você vai ter que me conduzir, porque eu tendo, por ter essa mente imperativa, eu desfoco. Eu começo a falar de água, termino falando de cachorro. Então, preciso de alguém para realmente me conduzir. E aí, o que acontece? Quando o TDAH ele não é diagnosticado e não é tratado, você tende a desenvolver comorbidades. Porque, assim,
Você vive a vida inteira ouvindo críticas, porque quem é TDAH tende a esquecer coisas demais. Que não é tratado, né? Que não é tratado, exato. Esquece coisa demais, perde coisas demais. Vai me ajudando a lembrar mais das disfunções, porque são muitas. Esquecimento, ansiedade. Falta de foco, procrastina, é o rei da procrastinação. Começa tudo, não termina nada, faz 1000 coisas, não termina nada. Então, por a gente ser essa pessoa, a gente cresce ouvindo muita crítica, porque a gente não é um padrão, tá longe de ser um padrão. Então, o que eu cresci ouvindo? Que eu era esquecida, que eu não prestava atenção nas coisas, que eu esquecia tudo. Meu Deus, como a Jaqueline vai ser quando ela morar sozinha, porque ela não consegue viver sozinha. Ela perde tudo. Eu já perdi, gente, eu já perdi dinheiro. Chave! Meus amigos sabem que eu já perdi uma caralhada de chave, porque eu ia pra praia, eu não sabia onde eu enfiava. Perdi dinheiro, perdi cheque. Eu já cheguei ao ponto de pegar o meu celular, abrir o congelador. Eu conto isso porque por que eu achei engraçado? Porque a doutora, ela conta que ela fez a mesma coisa. Essa doutora, quando ela tá contando, ela fala que ela abriu a geladeira pra pegar água e ela deixou o sapato dela dentro da geladeira. E eu fiz diferente. Eu abri a geladeira, peguei a água e deixei o celular dentro do congelador. E fui pra minha aula de inglês. Quando eu cheguei na aula, cadê meu celular? 2 horas tomando um arzinho fresco, exato. E pensa, eu me culpava por isso, porque eu falava, gente, como uma pessoa em sã consciência consegue fazer essas coisas? E eu conseguia. E hoje eu entendo da onde vem. Porque por a gente pensar muito rápido, a gente faz coisas no automático e faz sem prestar atenção no que tá fazendo, porque tá fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, porque a gente pensa muito rápido. E aí é onde a gente acaba esquecendo. Mas enfim. E por isso... Eu queria falar sobre a fobia, a questão da fobia social. Da onde vem a fobia social. Eu só queria completar que por isso é tão importante manter constância dentro de uma terapia, dentro de uma meditação, porque isso te mantém alinhado. Exatamente, fizeram e por isso surgiu. Sim. O celular, por um período curto, bem curto, assim. Dias depois ele começou a dar pau, enfim, não teve uma longa vida, não. E aí, me ajuda. Eu quero falar sobre... Você teve a fobia. Fobia social, tá. E aí, como eu ouvi muitas críticas ao longo da minha infância, eu cresci sem me expor. Porque se eu me expor, eu vou ouvir crítica. Então, para não ouvir crítica, eu não me exponho. E aí, você, né, como é que você fez, né, para você não precisar se expor? Na época, e é muito normal quem tem TDAH ter muita dificuldade de aprendizado. Por quê? Puramente ser facilmente sequestrada para vários estímulos, a gente tem dificuldade de focar. Então é muito natural as pessoas terem dificuldades no desenvolvimento, né? Eu não fui essa pessoa, eu não tive essa dificuldade, porque eu dava meu jeito e sigo dando até hoje, arrisco dizer. Só que, por exemplo, quando eu tinha que me expor, tinha que apresentar um trabalho, alguma coisa assim, cara... Você sempre ficava num lugar mediano, né? Tipo assim, sempre. Eu não sou burra, mas também não sou a estrela de Hollywood, né? Tipo, exato. Eu passo ali no set, tanto né? que as pessoas me perguntavam assim, mas como você era na escola, né? Eu falava, eu nem era a estrela e nem era as piores. Eu era mediana, exato. Mesmo sabendo que eu tinha o potencial para ser uma pessoa muito mais engajada do que eu era. Mas eu sempre fiquei ali na média. Tinha esse medo de exposição, né? Muito grande. Então, como é que eu me dei bem nisso tudo? Eu ia atrás de quem conseguia fazer isso que hoje eu faço, que é falar, que é se expor. Então, eu sempre fui muito boa de escrever. Isso eu sempre fui muito boa. E eu lembro que foi a fase que eu encontrei o Luiz. E o Luiz, alguns de vocês devem conhecer, que é o meu grande amigo, mora hoje na Holanda. E ele é esse cara super articulado, vocês devem acompanhar ele na rede social. Só que eu não era, eu era boa de escrita. E a gente se encontrou e deu uma super dupla. Então, ele era muito bom de falar e eu era muito boa de escrever. Então foi assim que eu fui me esquivando, sem precisar me expor. Encontrando pessoas que te ajudavam a desenvolver o teu melhor, né? A Exato. gente também sempre foi, né? Eu sempre fui a controladora e a Jaqueline sempre foi a pessoa que... A criativa. E a que iniciava a coisa, né? Eu sempre ficava ali com medo. Com medo de dar o pontapé, exato. No momento que ela se jogava lá, eu mantinha ela no controle. Tipo, olha, mas você falou que ia fazer isso, igual mas vamos pra ela cá tá fazendo aqui. Exatamente igual ela tá fazendo aqui. Porque se deixar, eu falo... com quer, ninguém entende nada, mas ela tá sempre assim, me pegando e falando, volta pra esse assunto, foca aqui. Essa dificuldade que eu tenho na vida, minha irmã sempre foi essa pessoa de me direcionar. Isso é bárbaro e fantástico. Inclusive, muito obrigada por isso, Gabi. E aí,
quero voltar para poder falar da fobia social. Eu sempre me esquivei ao longo da minha vida dessas maneiras. E aí nunca ninguém percebeu o TDAH em mim na infância, porque minhas notas eram ok, meu comportamento era ok, porque também tem um ponto. O TDAH, ele pode ser imperativo físico, mas não é uma regra. Então, quando aquela criança que não para, que tá aqui, que tá ali, que quebra isso, que não para, você fala, não, ela tá ali, ela tá aqui, é possivelmente uma característica de TDAH. Mas eu não sou essa pessoa imperativa, fisicamente. Fisicamente. Mas o meu cérebro, ele não para um minuto. Ele tá... Só que como eu nunca fui fisicamente, às vezes, se eu tô... Por exemplo, hoje, eu tava ansiosa pra live e eu realmente me vi balançando o pé. Eu naturalmente não sou essa pessoa, mas uma pessoa que é imperativo físico, né, que tem o TDAH e a hiperatividade física, ele tende a ficar naturalmente sacudindo o pé toda hora. É uma pessoa que não consegue ficar parado. E eu já não tinha isso. Então, eu percebo que a dificuldade de ter sido diagnosticada mais nova era porque a vida inteira eu aprendi, através das minhas dificuldades, Se camuflar, né? a driblar, exato. Eu driblava muito as minhas dificuldades, me camuflava. Só que eu cheguei aqui e eu voltei para onde? Eu voltei justamente para o ambiente de infância. Então, é eu tô como aqui... se você fosse uma criancinha, um bebezinho engatinhando, aprendendo a falar língua, aprendendo a se relacionar, aprendendo a se locomover. Só que como aqui, na sua infância. Eu não sou uma criancinha, eu não tenho meu papai, eu não tenho minha mamãe, eu não tenho minhas irmãs, sou eu que decido, sou eu que lido. E como é que eu faço? Como é que eu fujo? Você teve que encarar. E assim, eu tive que encarar, exatamente. E aí, como é que eu faço para lidar com o inglês? E aí, o que acontece? Por eu ter ouvido muitas críticas ao longo da infância, que eu só errava e tudo mais, eu parei de me expor, porque se eu me expusesse e errasse, porque daí veio o perfeccionismo. Se eu errasse, eu ia ser altamente criticada e aquilo me fazia um mal danado. Então, eu parei de me expor, porque se eu parar de me expor, logo eu não vou ser criticada. Lê de engano, né? E aí, o que acontece? Eu cheguei aqui e voltei para esse ambiente de infância que eu falo, porque eu estou aprendendo uma nova língua, estou na escola, estou e tal. E sou exigida a ter que fazer o que uma criança faz, porque até a criança aprender a falar, ela erra muitas vezes. Ela, né? E eu tenho dificuldade de me expor, porque se eu falar algo e errar, meu Deus do céu, eu vou ser criticada. Isso, execrada, né? Execrada. Isso conscientemente? Obviamente não, inconsciente. Mas isso me bloqueava ao ponto de eu não conseguir me expor. Então eu ouvi de muitas pessoas, mas você tem que se meter no meio dos americanos, você tem que falar, você tem que se jogar, não tem medo de errar. E eu não conseguia. Mesmo sabendo conscientemente, né? Uma parte minha sabendo que esse é o caminho, eu simplesmente não conseguia. E o que eu acho importante trazer isso é que isso é uma condição também que o TDAH te ajudou a viver isso, a desenvolver esse medo, mas muitas vezes a gente não precisa ter esse distúrbio para vivenciar situações que vão levar a gente para ter essa crença, né? E eu falo isso por quê? Porque eu também tinha essa crença enraizada de que se eu me expor, eu vou ser julgada, eu tenho medo de me expor, porque se eu me expor, eu vou errar, e se eu errar, isso vai ser inaceitável para mim. E com o Theta Healing, a gente consegue chegar na raiz dessa crença, do porquê que ela foi criada, do porquê que você ainda sustenta essa crença. Porque uma das coisas incríveis do Theta Healing é que pra gente manter uma crença negativa, a gente mantém uma crença positiva. Então, assim, existe uma crença positiva que protege a gente e que mantém essa crença negativa. Então, assim, quando você descobre qual é a raiz, o que está te mantendo com aquela crença, porque conscientemente ninguém quer ficar com medo de se expor, com medo de ser julgada, ninguém quer ficar com aquela limitação. Só que inconscientemente existe uma crença que está protegendo a gente. Então, quando a gente faz essa escavação e percebe que essa situação pode ser limpa e pode ser substituída por outras crenças que vão nos impulsionar para a vida, a mágica acontece. Que é o que aconteceu comigo, que eu limpei muitas crenças severas de medo de julgamento, medo de me expor, mesmo sem ter o TDAH. Né? No caso da Jaque, ela tem. Mas a maioria esmagadora da nossa sociedade tem medo de se expor. Com esse medo de se expor, com esse medo de aparecer, muitas vezes o medo de brilhar, porque a gente não vai sustentar isso, né? Por situações que aconteceram lá atrás. Porque e o Theta Healing ajuda. Milhares de pessoas têm milhares de aptidões por aí. E as pessoas têm essa dificuldade de impor, né? De expor, na verdade, essas habilidades, porque tem medo de se expor, tem medo de ser julgado, que é o que a gente... Por quê? Porque em algum momento
algum momento na nossa infância, algum momento da nossa vida, a gente foi punido, né? Sem querer dizer se estava certo ou se estava errado. Sem mas julgar, sofreu... sem julgar sem ninguém. julgar. A gente só tá falando Mas sobre a realidade, né? A gente sofreu ali um choque, muitas vezes traumático, de uma situação que a gente compreendeu e internalizou no nosso inconsciente que se eu me expor, eu vou sofrer. E como eu não quero sofrer, eu não vou me expor. Só que muitas vezes, só que a maioria das vezes, quando a gente se expõe, a gente também tem grandes vitórias e tem grandes alcances, né? Só que se a gente não limpa a raiz disso, não substitui o que mantém essa crença, a gente fica se mantendo nessa inércia. Exato. E aí, já nem sei mais onde eu parei, eu queria falar sobre a fobia ainda. Mas aí, da onde surgiu a fobia? Porque por eu ter ouvido muitas vezes que eu só erro, eu parei de me expor. Só que aqui, o que eu mais preciso fazer é me expor, porque se eu não me expor, eu não vou aprender a língua. E aí, o que acontece? Na hora que eu preciso estar à frente ao computador, tendo que falar com um colega de sala, com um professor, ou mesmo numa situação cotidiana da vida, a garganta seca, o coração palpita, eu fico passando mal e eu falo, gente, não é possível. Será que alguém na aula tá igual a mim? Não faz sentido. E aí eu falei, tem alguma coisa errada. E aí, entendendo sobre o TDAH, eu entendi que por a gente ter esse medo exacerbado de errar, porque a gente viveu errando a vida inteira, a gente cria dentro da gente o tal do perfeccionismo. Então, se eu não for para ser perfeita, eu não vou me expor. Só que aqui eu preciso me expor. E no momento que eu preciso me expor, eu vou e travo, eu bloqueio, eu não consigo falar, mesmo sabendo. Talvez eu não seja essa pessoa que eu acredito dentro de mim que eu seja péssima no inglês. Talvez em algum momento, em algum nível eu domine, mas eu não consigo ter espaço de colocar para fora e falar tão bem inglês, talvez o quanto eu falo português, porque eu tenho uma comorbidade, que é a fobia social, que o TDAH desenvolve. E ali eu entendi o porquê, da onde vem esse bloqueio meu com a língua. Porque, por eu não ter tratado o TDAH ao longo da minha vida, eu cheguei agora na fase adulta com uma fobia social. E que talvez se eu não tivesse me colocado nesse ambiente, eu nunca teria descoberto. Se eu não tivesse voltado para esse ambiente que me fez recordar a minha infância, eu talvez nunca teria descoberto sobre o TDAH. E aí, a importância da gente trabalhar isso em terapia, porque além disso, a gente percebeu vários traumas que eu vivi ao longo da vida, porque eu sempre fui muito podada de falar. E aí você vai poder falar um pouco mais melhor, Gá, sobre isso. E que esses traumas potencializavam. Então, era como se fosse um ciclo vicioso, né? O TDAH já não contribui para que você viva aquilo. Você viveu uma situação que te causou ali um trauma, um impacto, e aí você fica alimentando essa roda e carregando isso para tua vida. Só que uma coisa que você trouxe, que eu achei e que eu acho importante da gente falar aqui, é que o fato de você ter retornado para esse ambiente onde te exige muito isso fez você olhar para aquilo. E muitas vezes a gente tenta fugir da dor, a gente tenta fugir. A gente se coloca ao inverso disso, né? A gente se coloca em situações para fugir disso, né? Normalmente na nossa vida, né? Olha, mãe, suas lindas, estou adorando ouvir vocês. Luzi! Mãe, a gente que cresceu a vida inteira ouvindo a senhora falar bastante, né? Agora a gente tá aqui na mesma condição que a senhora. Minha mãe me chama de palestrante estou. Com o público também. O que eu acho importante trazer é justamente isso, de que muitas vezes a gente foge do que é desconfortável pra gente, só que é ali que tá a nossa cura. A gente só consegue transformar alguma coisa quando a gente olha para essa coisa. Muitas vezes é dolorida, muitas vezes não é gostosa, não é confortável, mas está ali a chave dessa cura, de transformar isso, entende? Então, assim, e também, rapidinho, Jaque, é uma ilusão a gente perceber. É uma ilusão a gente falar, eu não quero olhar para aquela dor. Você já sente dor. Você já sente incômodo. A Jaque, mesmo sem olhar, sem ficar sozinha, sem contato com ninguém, só com os pensamentos dela, que era um medo que ela tinha, né? Que ela viveu, mas que ela tinha, por isso que ela estava sempre em contato com os outros, em movimento, ela não deixava de sentir desconforto. Ela não deixava de sentir ansiedade. Ela não deixava de sentir angústia. Só que ela era uma historinha que ela contava para ela de que se eu olhar para isso vai doer, mas já estava doendo. Então, quando você tem a coragem de encarar, você transforma muito mais fácil o seu processo, entende? Não sei se vocês conseguiram compreender essa analogia. Por experiência própria, na pele, eu entendi. E aí eu queria complementar dizendo que
arrisco dizer que precisa ficar realmente insuportável como ficou pra mim. Eu não consegui lidar com absolutamente nada da minha vida e falar simplesmente estou, tipo assim, câmbio desligo mesmo pra tudo. Eu precisei ficar exaurida pra poder não ter forças de lutar contra e aceitar e olhar pra aquilo. E se eu soubesse, e aí eu acho que vem a grande sacada das terapias, né? Que eu acho que em algum momento, em algum processo, a gente chega nisso. Se eu soubesse disso, eu teria me entregado antes. Porque o fato de eu ter entendido. A minha vida se explicou completamente depois que eu entendi o TDAH. Não que resolveu todos os meus problemas, eu continuo com problemas aqui. Inclusive, quando eu desligar aqui, eu vou ter que resolver coisas importantes. Mas só de eu entender que eu não sou louca, porque a vida inteira me achei louca, que eu não tenho, sabe, não tenho um problema, mas tenho um desafio, me dá força para dentro do que eu sou, ter conforto de lidar da melhor forma com essa situação. Inclusive, falando sobre isso, porque, gente, eu tinha pavor de falar que eu tinha dificuldade com a língua. Porque senão as pessoas vão descobrir que eu sou uma farsa. Era essa história interna que eu contava pra mim. Quando, na verdade, gente, o mundo é das vulnerabilidades, o mundo é daqueles que têm coragem de expor o que sentem, sem medo de ser julgados, porque eu costumo dizer que o nosso maior juiz somos nós mesmos, né? E o que eu sinto já desses meus quase 10 anos de autoconhecimento e agora trabalhando com isso, podendo auxiliar outros processos de outras pessoas, é que quando... Até me deu um branco agora, eu tô com TDAH, eu acho. TDAH. O que você falou agora de última? Mária, já fui olhar os comentários. Me dispersei. Mas só para responder uma coisa que é bem pertinente, a Mili perguntou qual o nome da técnica que você fez na Jaque. Eu respondi. Ah, tá, é o Theta Healing. Eu respondi. Que bom que foi na hora certa, porque a Gabi pôde ajudar nessa crise com sabedoria de terapia. Sim, Ju, tem uma coisa que ela pôde fazer, foi me ajudar. Lembrei o que eu ia falar. Que o que eu percebo é que a gente vai atingindo uma maturidade de autoconhecimento que nos faz mergulhar no desconfortável sem precisar ficar insuportável, né? Muitas vezes aquele chacoalhão que a vida dá na gente, ele tá despertando. Eu posso trazer aqui inúmeras situações que eu falei, meu Deus, por que isso aconteceu? E, cara, hoje eu falo, ainda bem que isso aconteceu, né? E aí, conforme você vai se afinizando com o teu processo, você vai captando sinais sem precisar deixar insuportável. Exato. Né? E claro, e os desafios eles sempre vão existir, mas quando a gente tem essa noção... Essa clareza, né? Você poderia estar vivendo tudo isso se culpando, se colocando o menor. Como eu vim sustentando isso, né? Desde que eu cheguei aqui há um ano. Porque você falou, só o fato, não resolveram todos os meus problemas, mas, pô, você já tem mais autocompaixão por si mesma, você já não carrega tanta culpa. Gente, tirar essas coisas parece que é mínimo. Easy. Mas isso pesa o nosso processo. Quando a gente carrega culpa, quando a gente carrega essa baixa autoestima, essa sensação de que a gente é incapaz, isso dificulta o nosso processo em 1000%. Muito. Então, por mais que a gente não resolva 100% do nosso problema, cara, olhar para aquilo e saber de onde vem, e eu falo por mim, assim, isso foi até compartilho aqui, que foi um desafio quando eu comecei a atender, porque eu falava assim, gente, por que as pessoas não saem felizes né, da terapia, da sessão? do atendimento? Porque eu sou a pessoa que teve uma época na minha vida que eu falava assim, já que eu não tenho sonho. Eu tava tão desacreditada que eu falava, o que eu vou sonhar? As pessoas falavam, escreve num papel seu sonho, eu ficava... Você tava tão desconectada de si, que você não sabia nem quais eram os seus sonhos, né? Não sabia nem sonhar. E aí, eu lembro que você falou assim uma vez, mas o que você mais quer na vida? Aí eu falava, me curar. Né? Daquela maneira toda agressiva, tipo, me cura ela. Então, escreve que você quer se curar. E, gente, todas as vezes que eu vou a uma terapia e que eu já experimentei diversas coisas, eu saio, às vezes eu acessei algo que dói muito, mas eu saio tipo, gratidão a Deus por ter me trazido essa dor, porque assim, pra mim é um processo... O entendimento que vem junto, né? Exato, é muito libertador. Porque antes disso, a gente só convive com a dor
ou no máximo não quero olhar para aquilo, mas tá ali. Quando você encara de peito aberto, você tá com ela, tá com a dor, mas você tá com o entendimento daquilo. E você se apropria tanto da sua vida que você se apropria até da sua dor, né? Não tô querendo aqui dizer que a pessoa vai acessar, óbvio, dores profundas, nem sempre isso vai trazer. O que eu quero dizer é que por trás disso tem um alívio de tipo, isso não me pertence, sabe? Isso não é meu, isso é algo que me aconteceu e que me ajuda a ser melhor. Mas você, como eu falei, você se apropria tanto da sua história, você se apropria até das suas dores, você percebe que talvez aquilo não é uma dor, aquilo não é uma potência, entende? Então, Posso, porque eu já quero mistificar essa live já. Eu acho isso... bom até a gente já ir finalizando. Finalizando, né? Deixa eu só fazer um adendo. Senão não sou eu. Você falou assim, a importância da gente entender que às vezes onde está a sua dor, está a sua potência. E eu lembro que um pouquinho antes de eu chegar nessa fase, nesse último mês, eu falava assim para minha irmã, que ela todo mundo sabe que é minha grande amiga. Falava assim, Gá, eu tô sentindo que eu tô a um passo de alcançar a minha potência. Eu tô vivendo uma fase, já tinha vivido várias fases dolorosas, mas eu tava vivendo uma fase que eu falei assim, eu não tô entendendo nada. Porque toda fase, quando a gente não elabora, ainda antes de elaborar, a gente não tá entendendo nada, né? Eu falei, Mari, eu não tô entendendo nada dessa fase. Mas eu tenho a sensação que eu tenho é que se eu passar dessa fase, se eu tiver força para atravessar esse deserto, eu vou encontrar minha potência. E essa é a sensação que eu tive quando eu entendi o TDAH. Porque eu falei aqui de todas as disfunções, mas ela também, você entender como você funciona, traz para você a tua potência também. Então, se eu estou só agora conseguindo falar para vocês com uma certa maestria, porque domino, e talvez, porque a gente está aqui mantendo 25 pessoas, pelo que eu tenho olhado aí, na live. De alguma maneira, vocês estão interessados no assunto e tal. É porque eu domino. De alguma maneira, se eu não domino o que eu tô falando, eu tô dominando a atenção de vocês de alguma forma. Então, entender da minha dor fez eu colocar para fora a minha potência. Eu jamais falaria, em outro momento, talvez, sem me entender, sem saber das minhas limitações, eu jamais vim aqui expor as minhas vulnerabilidades para ninguém. Porque assim, como é que eu vou falar coisas que nem eu sei lidar dentro de mim, para a pessoa? Exatamente. Né? Mas você se apropriar disso, e quando você encontrar um campo, como a terapia, onde você fala sem receber julgamento, apenas o seu, e que eu sinto que é o maior, né? Mas você mesmo consegue se libertar. Eu costumo dizer que a gente é o nosso maior juiz. Não existe plateia nenhuma que seja pior que a gente. Nós consigo mesmo. E você mesmo se liberta desse julgamento no momento em que você está falando. Você se escuta, porque muitas vezes, internamente, a gente acha que vai conseguir elaborar tudo. Não. Sozinha, né? Sem falar não. ainda. Não, sozinha dentro da cabeça. Só vivendo as situações e sentindo. Quando a gente fala, a gente se ouve e a gente fala, nossa, por que eu penso assim? Por que eu faço assado? E às vezes você sai sem arrumar nada do teu problema, mas você sai com essa clareza, podendo ter uma clareza maior de como lidar com o teu processo. Essa é a importância da terapia. E dentro do processo da Jaque, a gente percebe isso, que o fato dela ter se permitido a chegar, muitas vezes não confortável, mas no esgotamento, de ter se permitido receber ali a terapia de forma inconsciente, foi algo mais intuitivo. Mas a decisão dela de se manter semanalmente na terapia, essa é a chave. Né? Porque num primeiro momento ela chegou com uma dor, a gente é irmã, né? Ela me contou, eu falei, não, eu vou fazer isso porque é o que eu tô sentindo. Mas a decisão dela de se manter dentro da terapia é uma decisão. Ela poderia ter, tipo, tá bom, foi aquilo. Então, descobriu o TDAH, então tá bom, tchau. Mas ela decidir estar na terapia, se trabalhando, se buscando ainda mais, limpando as sujeiras que esse desafio que ela viveu a vida toda trouxe. Cara, isso é a chave, você decidir. Muitas vezes a gente vive coisas, vive situações que a gente conscientemente não escolhe, né? Mas a gente precisa tomar essas decisões de, tipo, eu vou fazer isso por mim, eu vou fazer ainda que doa, ainda que me machuque, ainda que não seja confortável. Porque quando você olha para o seu problema, já não está confortável. E eu lembrei agora, o que eu ia falar lá aquela hora, que você precisa, primeiramente, ser honesto consigo.
Quando você, né, você falou muitas vezes de tipo, eu tinha medo de me mostrar isso é uma farsa. Quando a gente fala pra gente, eu me sinto assim, eu me sinto assado, eu acho que eu sou uma fracassada, eu acho que eu sou incapaz, eu não consigo. O peso pro outro fica assim, tipo, tá bom, porque eu já falei pra mim mesma. Eu sei da minha verdade, Eu né? Eu já enfrentei o meu assumi isso pra eu mim. enfrentei o meu maior juízo. O meu maior juiz. Esse é um exercício de vulnerabilidade muito grande com o outro. Quando você consegue ser com você, e tudo acontece a partir da gente. Quando você consegue ser honesta com você, cara, aí você tá preparado para viver, sabe? Para enfrentar isso. Então, isso é o que eu sinto, assim, da importância de você ter vivenciado todo esse teu processo. O que eu acho mais extraordinário foi você ter decidido continuar nisso, decidido se manter dentro disso, porque é um ciclo sem fim, né? Até a gente Não, morrer não e até acaba. não acaba nunca. Só que a gente Não, vai conseguindo ter mais intimidade com o processo, né? sim. E eu falo isso pra minha irmã assim, semanalmente. Eu falo, Mari, a gente se chama de Mari, é um apelido carinhoso. Eu, por favor, não me abandonem. Eu desisto de tudo, mas não desisto da terapia, porque me traz uma lucidez, obviamente, não é? Não é ela vem aqui e opera milagres em mim, tão somente. Ela não tem esse poder. É um processo em conjunto. Ela Tem faz de sim. um lado, ela faz de um lado, e eu sigo fazendo do meu lado o que me cabe. Então, ela trabalhou ali naquilo que ela pôde, e a gente costuma falar que as coisas fluem muito bem, além da gente ser uma afinidade, mas no mesmo ponto em que ela se entrega, eu também me entrego. E a gente descortina várias dores, várias questões, várias circunstâncias. E Exatamente. a importância da gente se entregar realmente para a terapia. E sim, é o nosso momento ali de falar sem se julgar, porque a gente já passa o dia inteiro se julgando o tempo inteiro, se podando, e não vou falar, e não vou fazer. Na hora da terapia, isso é um conselho que eu dou para quem tiver interesse de provavelmente fazer terapia, ou buscar, seja lá o que for, qual meio que for. Eu acho que é importante, independente de ser terapia ou não, busquem-se, porque a gente está vivendo um mundo cada vez mais alienado, de pessoas cada vez mais anestesiadas, que ninguém se olha internamente. E também, por não conseguir se olhar internamente, não consegue olhar o outro, porque só se vê projeção, e aí ele não se olha, logo ele também não vai perceber o outro. Então, para as pessoas realmente se entregarem. Óbvio, não é assim, vou chegar aqui sem julgamento nenhum, vou me entregar para a Gabriele. Não, mas eu costumo dizer que é um passinho de cada vez. Vai se permitindo, vai falando, vai se Exato. acostumando com a E, ideia. e o que eu acho importante de ressaltar também é que esse processo ele não é linear, né? Tipo, uhul, mergulhei no autoconhecimento, 100 metros braços, 100 borboleta, não sei o que, cheguei no pódio. Não tem Não nada é. disso. Porque nem Não. sempre já aconteceram boicotes, assim, já que vamos marcar essa semana, ai, não tô bem agora. Ou então eu falar, olha, minha agenda, não sei o que, também não tô legal. Então, assim, o processo ele não é linear, né? Existem muitos desafios no meio desse Altos e processo. baixos. Ainda que ela decida estar dentro da terapia, nem sempre vai ser tipo, uhul, quero me perceber, quero me conhecer. Nem Algumas sempre vai vezes ser nessa energia que eu tô. Tem dia que eu nem não tô sempre vai bem. ser. Eu falo assim, Ouso dizer que quase nunca, né? A gente sempre vai estar no mood porque a vida tá acontecendo e a gente, né? Só que é importante continuar, porque a vida é, ela também não é linear, né? Um dia a gente tá feliz, outro dia a gente não tá tão legal, outro dia a gente tá mais afim, outro dia não tanto. O tem importante é a um dia gente que a ter. gente acha que a gente ganhou o mundo, no outro dia a gente acha que é um fracasso puro existindo na Terra. Exato, então tentar encontrar um meio disso e E superar os não, boicotes internos é eu a acho sacada também. que o principal, independente se as pessoas vão buscar ou não terapia, é não desistirem do seu processo. É seguirem se buscando. Ainda que ninguém saia daqui para uma terapia, ou, enfim, que não dê uma certa atenção para isso, mas eu sei que quem está aqui não está aqui à toa, né? Quem está aqui escutando tem alguma questão, tem a vontade, ou já está na terapia, mas sente que não está fluindo, que não está tendo resultados e tal. Mas não desistam dos seus processos, se entreguem, se percebam, se trabalhem, busquem conhecimento, busquem autoconhecimento. Eu ouço muito isso e eu faço questão de alguma Passar pra maneira, frente. estender isso, porque se eu tô aqui hoje conseguindo falar sobre isso, é porque eu aprendi também com mestres também. Eu costumo dizer que tem pessoas fabulosas que fazem trabalhos incríveis nas redes sociais, que me ensinaram muito mais que as escolas que eu já vivi, que eu passei, sabe? Que mestres, alguns mestres que eu já tive. Então,
não desistam do seu processo de autoconhecimento, se busquem, se permitam, experimentem, sempre com o crivo pessoal. Eu falo muito isso, eu absorvo vários tipos de conteúdo, mas eu sempre consulto a minha bússola interna para saber se aquilo faz sentido para mim. Eu nunca, como eu disse, eu era desde pequena questionadora, quase nunca alguém me fala, faz isso e eu vou abraçar a causa. Eu vou consultar, fez sentido? Fez. Aí eu internalizo em mim, aplico na minha vida. Caso contrário, eu só não absorvo aquilo, né? Eu absorvo o que de melhor aquela pessoa tá falando para mim e o que não me serve, eu consigo hoje selecionar. Mas nunca em absoluto, em momento algum, me abandono. Eu costumo dizer muito isso, eu não me abandono. Ainda que tiveram dias como esses últimos que foram, assim, pesadíssimos para mim, eu nunca saí de lá, né? Eu nunca saí do meu lado. Exato. E ir para terapia e se autoconhecer me trouxe muito essa ideia de ainda que eu só vou me sentir abandonada se eu me abandonar, eu só vou me sentir rejeitada se eu me rejeitar, eu só vou me sentir sozinha Exato. se eu sair de mim. E quando você vai para terapia, você se conhece, você sabe quem você é, quais são suas dores, quais são suas potências, você começa a se pertencer, você é dono de si, você tem propriedade para falar de você. E aí você, não é qualquer um que vai te fazer se sentir abandonado, porque você que se coloca, né, como abandonado, rejeitado. Mas esse também é um assunto para outras lives. Espero que vocês tenham gostado. A gente se estendeu bastante, mas muito. Levem em consideração que é a nossa primeira vez, a gente está aprendendo. Foi a primeira vez. Eu pretendo fazer outras lives também, claro, se tiver a aprovação de vocês. Gostaria muito que vocês dessem esse feedback para mim, para Jaque. Curtiram, não curtiram? Falamos de mais, falamos de menos? Queriam saber mais sobre alguma coisa? Se vocês tiverem alguma pergunta também, quiserem me mandar depois no chat para que eu possa... Oi, maravilhoso, Marcos! Um beijo lindo da Bahia. Se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem me perguntar, estou super disponível e disposta, aberta. E é isso, gente. Foi muito bom falar com vocês, muito bom ser observada e sentir que essa egrégora é potente, porque foram ali 25 pessoas a 2 horas de live. E é muito louco estar aqui agora, porque eu estou muito confortável agora nesse momento. Mas eu cheguei aqui com a minha fobia social. Com a boca seca, saber, meu Deus, o que eu vou falar? E eu tendo a não ter foco, então eu me disperso. Será que eu vou conseguir? E aí poder falar, ainda, né? Agradeço muito vocês estarem aqui, né? Compartilhando desse momento com a gente, né? Entregando a atenção de vocês pra gente. Mas ainda que vocês não estivessem aqui, isso que a gente fez agora, a gente fez muitas vezes na vida e isso nutre muito a gente. É uma das coisas, particularmente, que eu mais sinto falta dessa troca que eu tenho com a minha irmã. Porque a nossa terapia, ela começou... Ó, vamos fazer um sorrisinho pra dar em print. Tá. Ai, gente, quem printou. Isso que a Jaque falou é muito real. A nossa terapia, ela começou eu e ela, duas sei lá, descondensada da vida, duas desacreditadas da vida, exato. no nosso quarto, porque a gente dividia quarto, e a gente começou reclamando, e da reclamação virou um acolhimento, e do acolhimento virou potência, e da potência hoje ela tá na Califórnia. Virou consciência, hoje ela mora na Califórnia, eu vivo em Florianópolis, que eram sonhos nossos, em que a gente falava muito ali naquele quarto. Muitas vezes. E hoje é real, então a importância da fala para alguém que te acolhe, que é o papel de um terapeuta, é muito agregadora na nossa vida. Experimentem, se permitam. Quem precisar da minha ajuda, estou à disposição. Quem precisar da minha ajuda sobre o TDAH, também estou à disposição. Eu estou PhD nesse assunto. Alguém que tiver, eu acho que... Estou aberta a trocar ideia. E muito obrigada pela presença de todos, por todos os amigos que compartilharam, por todos os amigos que se fazem presente. E preciso também agradecer a maioria das pessoas que estão aqui, se não todas, sempre falaram para mim: você precisa fazer, você é muito boa, você é muito boa. E eu sempre tinha tanta crença que eu tratei no Teta Healing de medo de me expor, e que hoje eu tô aqui
e que o fato de vocês falarem isso pra mim, de vocês me engajarem, me trouxe muita e me traz muita força. Então, eu agradeço muito a todo mundo que tá aqui, que tá disponível, que tá disposto a ouvir. E espero que tenha feito algum sentido pra vocês. E a próxima a gente se vê. Pretendo trazer outros convidados também. A gente pretende fazer outras lives em conjunto para falar um pouquinho sobre os nossos processos. Se for algo que as pessoas gostarem, a gente pode fazer isso, porque isso aqui nutre muito a gente antes de qualquer coisa. Então, se vocês gostarem, a gente pode tentar trazer outros temas ou mais desse tema, porque é algo que eu acho que pode ser que ajude outras pessoas mais. E a gente vai elaborando aí ao nosso alcance, conforme a gente vai alcançando. Com certeza. Então, quem quiser, tiver alguma pergunta, quiser se aprofundar mais, pode me mandar no chat, que eu vou responder todas as pessoas. E muito obrigada pela presença de todas. Uma amiga minha perguntou se vai ficar gravado. Vai ficar gravado. Gente, isso é conteúdo de ouro! Mari, eu ia até sugerir que você colocasse no YouTube. Porque tem uma grande amiga minha, recém-chegada, que ela não tá no Instagram. E aí ela falou, ai, me manda, eu queria muito ver. Só que, né, no Instagram não tem como. Aí eu falei, vou ver com a minha irmã se ela há a possibilidade dela colocar no YouTube. Eu não sabia bem o que ia dar, mas eu acho que ficou bom, então... Coloco sim, pode deixar, vou deixar salvo para vocês compartilharem em outros momentos com outras pessoas, para vocês ouvirem depois, porque é muita informação, a gente tem ciência disso, mas é bom ir elaborando, ouvir em outro momento, porque aí você pega outra sacada. E é isso, meu povo, muito obrigada. Amo você. Tchau, mãezinha! Ai, ficou acompanhando a gente. E até a próxima. Muito obrigada ao Breno, que mandou muita mensagem, a Cris, a Miles, a Rose, obrigada. A Lu, a Paula, a Ingrid, a Michele, a Ju, o G, a Paty. Vocês são todos queridos. Fran, maravilhosa. E é isso, gente. Então, eu não tô conseguindo sair da live, meu Deus. Que apego, né? O negócio. É um apego com a live. Pra quem tava morrendo de medo, né? Não sabia quem ia ser, agora não quer sair. Ah, eu sou a rainha da live agora. Quero fazer outra live amanhã. Brincadeiras à parte, é isso. Um beijo, até a próxima. Beijinhos.